7h17 pelo horário de Brasília. Bom dia para você que está acompanhando o Canal do Boi. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Luane Valdez. Bom dia para você que assiste o Canal do Boi nesta manhã fria de quarta-feira, dia 19 de julho de 2017. Aqui em Campo Grande está bem frio, mas nós teremos muita informação para você de todo o Brasil que acompanha a partir de agora o Bom Dia Produtor. E a partir de agora nós temos as principais informações e entre os destaques da edição de hoje você vai ver. Você vai conferir que a oferta dá maior que a demanda trava negociações com o mercado do boi gordo. Comitiva de adidos agrícolas faz visita a Mato Grosso do Sul. E palestra desvenda os segredos da boa alimentação e incentiva produtores. Setor de leite do Rio Grande do Sul quer que o governo compre 20 mil toneladas de leite em pó. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Vamos começar com informações para esquentar a sua manhã de quarta-feira. E por aqui, informação voltada aqui para o Mato Grosso do Sul, onde uma comitiva de adidos agrícolas, que são especialistas da área de agronegócio de vários países, estão no estado de Mato Grosso do Sul. Isso por conta do segundo intercâmbio Agro-Brasil, que tem aqui como sede para essa segunda edição aqui no estado sul-mato-grossense. E esse grupo de especialistas aí da agropecuária, eles vão conhecer técnicas bem peculiares aqui da região. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Kaeli Rodrigues. A primeira edição foi no Vale do São Francisco, eram frutas, o interesse principal, né? Então nós fizemos um estudo de mercado para ver os principais importadores e onde havia potencial de aumentar. E aqui é exatamente o mesmo processo, a gente fez um estudo de potencial de mercado, de interesse e fizemos o convite então a esses países para virem e tivemos 7 representantes que vieram aqui, né, participar do programa. A grande importância é que a gente está mostrando que é o que a gente tem de melhor no Brasil, né, que é a nossa produção agropecuária, então acho que a gente tem que ter orgulho e tem que conseguir mostrar isso para toda essa comitiva estrangeira que vem, que nem sempre conhece, né, essa realidade. Além das reuniões em Campo Grande, estão previstas visitas técnicas nos municípios de Miranda e Sidrolândia. E que vão conhecer propriedades rurais, então vão conhecer o sistema de produção de pecuária de corte, o sistema de produção de grãos, vão ver também como que se dão as regras de sustentabilidade no Brasil. Então a ideia realmente é trazer essa aproximação, né, com os governos locais, com os produtores locais e ter um melhor entendimento do nosso país, que é um país muito grande. Ainda em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, os adidos agrícolas estiveram na sede da Embrapa Gado de Corte. No auditório, eles receberam informações sobre a instituição de pesquisa e os projetos que ela desenvolve, como carne e carbono neutro. Para nós que estamos morando no Brasil e que temos pouco as responsabilidades das negociações com o Brasil, panorama mais certo de tudo que acontece em regiões de produção de Brasil muito forte, como é aqui o Mato Grosso do Sul. Durante a visita, o grupo também esteve na vitrine tecnológica da Embrapa para ver de perto como funciona os sistemas integrados de produção. Nesse momento, eles estão recebendo informações sobre sistemas integrados de produção, com ênfase em sistemas de integração lavoura-pecuária. Eles ainda verão agora à tarde, em mais detalhe, as propostas ligadas a sistemas integrados ILPF, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, e nós também mostraremos a eles alguns materiais forrageiros que foram desenvolvidos pela Embrapa Gado de Corte e parceiros, especificamente 2 materiais que foram lançados este ano, a BRS Quênia, que é um material de Panicum Maximum, e BRS RB 331 Ipiporã, que é um híbrido, o primeiro híbrido de braquiária que foi lançado no mercado aqui no Brasil.
Na oportunidade, os adidos também receberam informações sobre o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte do Senar, que será inaugurado até o mês de novembro. Mato Grosso do Sul é referência na produção e produtividade de bovinocultura de corte. Então, uma oportunidade nós termos dentro da Embrapa, que é o Centro Nacional de Bovinocultura de Corte, também um centro de excelência e aprendizado na bovinocultura de corte. O Senar fará uma série de investimentos na educação para técnicos e profissionais que atuarão na bovinocultura de corte nos próximos anos. Então, é uma oportunidade de nós melhorarmos a qualidade e a quantidade de profissionais atuantes em nível técnico na produção de bovinos de corte no Brasil. Em grande parte do país, o predomínio é de um tempo mais seco e com falta de chuva. E com isso, as pastagens podem ficar prejudicadas. Mas vamos saber agora mais detalhes com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, conta pra gente, na região centro-oeste vai faltar chuva. Isso vai prejudicar os pastos? Bom dia. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, bom dia a todos. Sim, durante os próximos períodos, essa expectativa de tempo mais seco na região centro-oeste segue prejudicando o crescimento dos pastos, porque os índices de umidade do solo já estão baixos, especialmente entre Mato Grosso e Goiás, é que a disponibilidade hídrica tem diminuído de forma intensa. Durante os próximos dias, ainda há expectativa de predomínio de tempo firme na maior parte do centro-oeste e não há previsão de chuva de forma abrangente na região centro-oeste, pelo menos até o final do mês de julho. Então, durante as próximas semanas, não há expectativa de chuva abrangente que possa recuperar os baixos índices de umidade do solo e os pastos devem seguir enfrentando dificuldade para se desenvolver ao longo das próximas semanas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Vamos saber como foi o fechamento de ontem, terça-feira, do mercado do boi gordo. E agora, com esse início da segunda quinzena do mês, os preços do boi gordo também dos bovinos terminados continuam com viés baixista. Acompanhe detalhes com a Scott Consultoria. Bom, a oferta boa de lotes de animais de pasto mantém a pressão de baixa em boa parte das praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Em São Paulo, as indústrias frigoríficas não têm muita dificuldade para fechar as escalas entre 5 e 6 dias, né? Ou seja, essa questão mantém ainda a pressão de baixa, colabora com essa pressão de baixa no mercado do boi gordo, né? E um ponto importante é esse início de segunda quinzena, onde normalmente a população mais descapitalizada também tende a consumir menos carne, né? Ou seja, além da oferta boa, a gente tem também uma dificuldade de escoamento, que é hoje aí um dos principais fatores de baixa no mercado do boi gordo, né? E para finalizar, a gente deve seguir aí acompanhando a questão da oferta nesses animais de pasto remanescentes, que devem ainda continuar pressionando o mercado, pelo menos aí no curto prazo. E a partir disso, com oferta um pouco mais enxuta, a gente acredita sim numa recuperação dos preços da arroba. Aí a intensidade vai depender de como pode reagir a demanda nesse segundo semestre, e também de como é que vai ser a oferta, pensando aí principalmente no confinamento, né? E para fechar, os preços da arroba do boi gordo, no caso aí considerando os valores à vista, ficaram em R$ 124,00 em São Paulo, né? E uma queda aí acumulada de 2,4% em julho, né? Ou seja, o mercado caindo aí mais um pouco ao longo de julho em função da questão da oferta e também da demanda patinando. E as exportações de carne bovina in natura continuam apresentando bons resultados no mês de julho. Isso contrariando analistas que sugeriam que as exportações iriam apresentar um recuo, mas não foi o que aconteceu não. Até a segunda semana do mês de julho, ou até o 10º dia útil desse mês, as exportações avançaram em volume, receita e também valor pago por tonelada. Você acompanha agora os números divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Vamos acompanhar aqui? Até a segunda semana do mês de julho, 10 dias úteis, o faturamento chegou a 208.595.000 dólares. O volume exportado até o 10º dia útil chegou a 49.373 toneladas, dados do MDIC. Vamos agora falar para você sobre
O valor médio por tonelada, a média diária de faturamento. Você acompanha aqui que no mês de junho de 2017, o Brasil havia faturado 20.111.000 dólares com as exportações. Já em julho, a média diária de faturamento chegou a 20.859.000 dólares, teve um aumento de 3,7%. Numa próxima tela, você acompanha aqui a média diária de volume exportado. Você pode acompanhar que em junho de 2017, no último mês, o Brasil havia exportado a média diária de 4.772 toneladas. E já em julho desse ano, nesse mês, até a segunda semana, o Brasil já exportou a média diária de 4.937 toneladas, um aumento de 3,5%. E vamos falar aqui para você de mais um item do relatório de exportações do MDIC, o valor médio pago por tonelada da carne bovina brasileira in natura. No último mês, no mês de junho, o Brasil havia faturado com o valor médio pago por tonelada 4.213 dólares e 95 cents. Já nesse mês, até a segunda semana, o valor médio pago por tonelada tem sido de 4.224 dólares e 80 cents. Também apresentou um aumento de 0,3%. Esses dados são dados atualizados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E você acompanha agora as cotações do bezerro pelo país. E o assunto é confinamento. Esse ano de 2017 tem sido um ano bastante difícil e desafiador, não é mesmo? E por conta disso, uma solução paliativa encontrada por muitos pecuaristas brasileiros foi reduzir o confinamento neste ano. Mas também isso trouxe alguns benefícios que você vai acompanhar agora, essa análise da Associação Nacional da Pecuária Intensiva, para entender o que isso tem também de positivo. Veja só. Para especialistas, não há perspectiva de redução na oferta que possa diminuir a pressão nos preços. Com um cenário desgastado nos últimos 18 meses, que vai desde a fragilidade da demanda interna, a desvalorização do real no final de 2016, o encarecimento dos insumos, ao aumento da oferta, a operação carne fraca, a volta da cobrança do Fundo Rural, a delação dos executivos da JBS, até a recente suspensão das importações de carne in natura pelos Estados Unidos. A pecuária nacional se viu atolada em problemas. Além disso, com escalas de abate relativamente longas em todo o país, especialmente considerando os frigoríficos de menor porte, não há no horizonte uma perspectiva de redução na oferta que possa aliviar a pressão nos preços. É preciso entender que a demanda tem um peso maior na formação de preços do que a oferta, de acordo com o presidente da Assocom. Em Goiás, os esforços para minimizar os problemas aos produtores também são intensos por parte da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, que já sensibilizou o governo do estado e espera com urgência a diminuição da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, nas operações interestaduais de comercialização de bovinos para abate, dando competitividade ao produtor goiano que almeja o equilíbrio de forças na cadeia produtiva desta proteína. E agora o assunto é o mercado de insumos, que eles balizam praticamente a pecuária brasileira. Segundo a agência Scott Consultoria, o farelo de soja a curto e a médio prazo terão preços mais firmes para os próximos meses. E isso vai até ajudar o pecuarista. Vamos saber agora qual que é a análise de mercado para os insumos, com Rafael Ribeiro. Bom, o que a gente viu na realidade no mercado da soja, tanto no mercado internacional e também refletindo aqui no mercado brasileiro, foram essas altas e baixas nos preços do grão
especialmente aí na Bolsa de Chicago, né? E no caso, as altas foram puxadas pelas especulações, preocupações com relação ao clima nos Estados Unidos, né? Que estão aí com as lavouras em fase de desenvolvimento, e no caso as baixas, aí já pensando aqui mais no mercado brasileiro, foram reflexo também da queda do dólar e também alguma coisa relacionada a expectativas ou previsões um pouco mais favoráveis também, pensando no clima nos Estados Unidos. Então, o que a gente viu nas últimas 2 semanas foram os preços aí subindo e caindo no mercado internacional. Aqui no mercado brasileiro, a soja acompanhou essa movimentação de altas e quedas também nos preços, né? E que de alguma maneira refletiram sobre os preços do farelo de soja. No caso do farelo de soja, a gente teve aí uma cotação mais firme na primeira quinzena de julho, né? Segundo o levantamento da Scott Consultoria, os negócios ocorrem aí próximos de R$ 1.151 por tonelada sem o frete em São Paulo. A queda foi a alta foi de 1,1% em relação ao fechamento de junho, mas cabe destacar que o farelo de soja ainda está custando hoje 20,4% menos em relação ao mesmo período do ano passado, né? Ou seja, para o pecuarista, a gente ainda tem um cenário de preços favoráveis comparativamente, né? Fazendo essa análise aí e essa comparação anual, mas cabe destacar que em curto e médio prazo a gente deve ter um cenário de preços mais firmes para o produto, né? Apostando aí nesse período de entre-safra dos Estados Unidos e também as especulações acerca do clima que devem continuar, né? Na realidade, o cenário é de preços mais firmes, mas pontualmente também a gente pode ter a interferência aí de questões cambiais, ou seja, do dólar interferindo nas cotações do farelo de soja aqui no mercado brasileiro. Bom dia, produtor. Destaca mais valores. Já passamos pela balização do cenário do mercado do boi gordo, exportações, insumos, confinamento. Agora vamos acompanhar o indicador BMF Exalc, BMF Bovespa, apontado pelo CPEA, que vem também com referência no estado de São Paulo, apontando queda. E esse valor já está até abaixo de R$ 125. E veja só detalhes para a gente poder acompanhar como vem sendo desde o dia 11 até o dia 18 de julho. Dia 11 de julho, R$ 125,49. Lembrando que a referência é o estado de São Paulo. 12 de julho, R$ 124,70. No dia 13, um pouco mais baixo, R$ 124,19. Já abaixo disso, apresenta dia 14, R$ 123,76. Até aumenta na segunda-feira, dia 17, R$ 124,20. Só que na terça-feira, ontem, dia 18, o preço ainda mais baixo, em R$ 122,80. Uma valorização também negativa de segunda para terça, queda de 1,13%. Da mesma forma, ainda para o acumulado desse 7º mês de 2017, caindo 2,97% para o indicador boi gordo apontado pelo CPEA. Por aqui, mais valores, cotação de mercado chegando para você. Com a chegada de um frio mais intenso e com poucas chuvas, os pastos ficam com pouca capacidade de suporte. Em grande parte do país, o tempo mais seco chegou. Isso pode também prejudicar no preço da arroba do boi gordo. Por quê? Porque o pecuarista tem que tirar o gado do pasto e tem que vender. Os pastos não vão comportar mais o gado. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora no Bom Dia Entrevista. Sobre esse tempo mais frio e mais seco, eu converso agora com o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio do SBA. Ô João, muito bom dia. Bom dia. Esse cenário de pastos mais secos, tempo frio intenso e grande oferta, pode contribuir ainda mais para piora nos valores da arroba do boi gordo? Infelizmente, a pecuária do Brasil está sofrendo, cada mês tem uma notícia ruim, né? Então agora é essa. Você tem, lógico, a maior parte dos pastos do Brasil são pastos tropicais, são pastos braquiárias, são pastos que vieram da África e que não suportam baixas temperaturas. Quando até um certo limite, ela para o crescimento, quase que diminui só a fisiologia. E quando chega a geada, sim, ela torra, ela queima e a qualidade daquela massa fica muito baixa.
Então hoje, nesse momento, nós estamos vivendo um cenário, uma tempestade perfeita, né? De um lado, problema com o frigorífico, e do outro lado, problema de uma queda de demanda e também, agora associado a isso, ao frio intenso. João, agora há pouco a Elaine passou ali o preço da arroba do boi gordo em São Paulo, que é praça de referência para o resto do país, chegou a ficar em R$ 122 a arroba do boi gordo. Que situação, hein, João? Isso aí não cobre os custos, não. São Paulo, certeza absoluta que não cobre os custos de produção. Ou seja, quem comprou bezerro ano passado a 1.400, 1.450 lá em São Paulo, com certeza vendendo esse preço não paga, ele está com prejuízo. Você tem um outro fator em São Paulo que também pressiona um pouco os preços, que é você está chegando animais prontos para abate do Mato Grosso do Sul, em função da redução do ICMS que havia interestadual. Então você diminui a diferença de base, ou seja, São Paulo é referência de preço no Brasil, o indicador BMF-Exal que é feito em São Paulo, mas porém com o aumento de oferta de gado para abate, consequentemente deprime os preços. Já há uma visão clara disso aí. Mas isso também não está acontecendo em todo o Brasil. Você tem alguns estados da federação que estabilizou, ou seja, chegou no fundo do poço. Daqui para frente, teoricamente, deve subir, deve voltar a recuperar. As exportações estão boas. Ontem saiu o relatório do MDIC, ontem não, segunda-feira, mostra 4,9, ou seja, a previsão é que nós passaremos de 100 mil toneladas de carne in natura. Nosso ministro Blairo Maggi, nosso apagador de incêndio oficiais aí, estava nos Estados Unidos, em Washington, e aparentemente parece que vai haver um retorno dos Estados Unidos à compra de carne brasileira nos próximos 30, 60 dias, depende de alguns detalhes técnicos, porém parece que o pior já passou. E isso é um fator importante, porque isso inibe que outros países do mundo que poderiam estar olhando os Estados Unidos copiasse o exemplo americano e suspendesse as importações. Isso é ruim para o Brasil, mas agora com essa notícia que poderá voltar a comprar, não são as 3 mil toneladas que estavam comprando mensalmente, mas é a questão da imagem brasileira no mercado internacional. Ô João, nós temos uma previsão do tempo que a Somar Meteorologia fez especial para a gente com relação às geadas que podem ocorrer nos próximos dias em algumas praças brasileiras. Vamos acompanhar agora com a Juliana Rezende. Juliana? As temperaturas devem seguir baixas ao longo dos próximos dias e ainda existe sim riscos para episódios de geada que podem acabar afetando os pastos. Outro fator que também já tem prejudicado o desenvolvimento dos pastos é justamente a falta de chuvas no interior do país. Especialmente nas áreas em vermelho do mapa, é que a umidade do solo tem declinado de forma intensa por conta dessa falta de chuvas. E nessas condições, com baixa umidade do solo, os pastos não conseguem manter um bom ritmo de crescimento. Agora, ao longo dos próximos 5 dias, o predomínio ainda deve ser de tempo mais seco na maior parte do país, com pancadas de chuva no extremo norte e também em áreas da faixa leste do sudeste. Agora, o destaque é para o declínio das temperaturas, que devem seguir baixas em áreas tanto da região sul como também do centro-oeste. As temperaturas podem ficar negativas na Serra Catarinense, ficando com 2 graus abaixo de zero. Enquanto que entre o Rio Grande do Sul, Paraná e também o sul do Mato Grosso do Sul, as mínimas variam de 0 até 1 grau. E é justamente nessas áreas que há risco para episódios de geada por conta dessas baixas temperaturas que podem acabar prejudicando os pastos. João, diante dessa análise feita pela Somar Meteorologia, qual que é a recomendação para o pecuarista? Quem tem palhada, quem tem palha, mesmo palha seca no campo, feno em pé, a alternativa é usar a ureia no sal. Você usa a ureia, você consegue aumentar um pouquinho o teor proteico, então nitrogênio não orgânico. E também você tem condição de usar outros suplementos, farelos, etc. Isso é uma prática hoje comum acontecer isso. Principalmente no sentido de que fazem semi-confinamento, que fazem engorda em cima dessas pastagens, que elas ficam prejudicadas tanto pela seca, que é o fator mais intenso, como pelo frio. Tem que dar uma suplementação. Suplementando, o animal vai ingerir essa palhada com baixo teor de proteína. Ele não vai ganhar muito peso, mas pelo menos não vai perder peso. E você tem um problema sério também hoje nas culturas de inverno que estão na fase de reprodução, tipo trigo. Se você pegar o trigo espigando nesse momento de florescimento e vier uma geada, o impacto é muito grande, muito negativo nisso aí. Perfeito. João, vamos falar mais sobre esse assunto. Ok, bom trabalho. Vamos torcer para que a pecuária entre num ciclo de boas notícias, né? Hoje nós temos, infelizmente, um ciclo de má notícias. Perfeito. Boa quarta. Obrigado, bom trabalho. Nós vamos dar um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho para falar sobre os leilões transmitidos aqui pela rede SPA e você não pode perder, o bloco está especial. Fique por aqui, nós voltamos
em 2 minutos. 7h46. Se você está ligando nesse momento o seu televisor, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor. E para esquentar a sua manhã, nada melhor que bons investimentos. Está preparado? Então já anota na agenda, viu? Já pega lápis, papel. E eu vou começar já com um grande investimento agora para o dia 6 de agosto. Transmissão aqui pelas lentes do Agro Canal, a partir das 13 horas, horário de Brasília. Você acompanha o 10º leilão Nelore Bonfim. Em oferta, vamos ter 50 touros Nelore PO e também 10 cavalos crioulos. Vamos saber mais informações? Edilson Alvarenga traz para você. Estamos na Fazenda Sete Irmãos Nelore Bonfim, que tem 3 grandes compromissos para esse ano de 2017. Vamos saber um pouco mais da história dessa marca também e vamos saber o sistema de produção da fazenda. Eu estou aqui com o titular da marca, Júnior Bonfim, que vai trazer um pouco de informações sobre a história da marca Nelore Bonfim. Júnior, como é que começou essa paixão, como é que começou essa história da Fazenda Sete Irmãos Nelore Bonfim? Aqui em Novo Horizonte do Norte, nós trabalhamos com gado há muitos anos, desde 88, a fazenda aqui. E nos últimos anos agora, dedicando bastante no melhoramento genético, produção de touro. Desde 2011 a gente pegou uma base bastante fundamentada no Nelore Espinho Preto. Aí adquirimos a marca do seu Zé Veloso. E com isso, estamos no mercado há 6 anos, bastante fundamentado, e esse ano nada melhor do que 3 eventos aí para oferecer ao mercado animais melhoradores, touros e matrizes de Nelore PO. Bom, e também, além da seleção de Nelore PO, a região vem aí abrangendo um espaço para integração lavoura e pecuária. A Sete Irmãos também está trazendo essa modernidade para Novo Horizonte, né? Isso, trazendo aqui para Novo Horizonte, para o nosso projeto, integração lavoura-pecuária. Estamos aí já no 4º ano de soja, também com a secagem e armazenagem, e plantando milho, safrinha, enfim, usando das tecnologias e das opções de negócio, do agronegócio, para a produção mais intensa possível. Vamos falar do primeiro evento do ano de 2017, será em Juína. E é uma novidade, né? Porque é a estreia do Nelore Bonfim em Juína durante a Expo Juína, né, Júnior? Isso, durante a Expo Ju, lá em Juína, dia 6 de agosto, o nosso leilão serão ofertados touros Nelore PO, cavalo crioulo puro, sangue, cavalos domados e também um gado de corte. Então esse ano um leilão será transmitido pelo Agro Canal, será dia 6 de agosto. 6 de agosto, então, encontro marcado, você de Juína não pode perder. Você é da região, né? Castanheira, Juína, Juara, é uma região bastante próspera, de uma pecuária muito firme. Dia 6 de agosto, Nelore Bonfim estará ofertando lá em Juína, na Expo Ju, juntamente com a MB Leilões, e a transmissão é do Agro Canal. E a Nelore Bonfim tem um convite muito especial para você durante a Expo Vale 2017. Nelore Bonfim irá realizar um grande evento. Esse ano, na Expo Vale, dia 17 de agosto, o nosso 11º leilão Nelore Bonfim. Serão ofertados 80 touros Nelore PO, do mais alto padrão genético. É um fruto, é o resultado de um trabalho, de um acasalamento nosso. Então eu fico aqui, deixo aqui o convite para todos vocês aí, pecuaristas da nossa região, pecuaristas do Brasil, a acompanhar conosco pelas lentes do Agro Canal, um dos canais aí do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Então, será no dia 17 de agosto, às 20 horas, estão todos convidados. Hein? E nós vamos continuar falando sobre ofertas especiais transmitidas aqui pelo canal do Boi. Agora é a vez do Nelore 3 Barras. Quem já está por aqui é Adriano Dival, juntamente com Silvestre Marinho, da Connect Leilões. Adriano, bom dia para você.
Bom dia a você, Antônio. Bom dia aos amigos de todo o Brasil que estão nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi, acompanhando o Bom Dia Produtor. Bom dia, Silvestre. Bom dia, meu amigo Adriano. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí. Rapaz, Campo Grande 3 graus. 3 graus, não é brinquedo não, viu? Mas as ofertas aqui do Nelore 3 Barra e do Cindy, elas só aquecem, né? Exatamente, exatamente. Primeiramente, quero agradecer a audiência de todos aí que estão nos acompanhando nessa manhã aí. E vamos passar mais um pouco de qualidade, um pouco de genética aí, Nelore 3 Barras e Cindy 3 Barras. As ofertas continuam aqui até sexta-feira. E aquecido, hein, Adriano? Aquecidas, aquecidas. Quer ver? Coloca o lote 6 na tela para nós. Nós já vamos passar as informações para os amigos. A condição de frete ela é muito interessante, né, Silvestre? Exatamente. O pagamento é muito interessante também, você vai pagar em 30 vezes. Mato Grosso do Sul recebe em casa qualquer quantidade. Nós temos 1.000 quilômetros para carga fechada e nós temos um incremento, colocando um incremento de R$20 na parcela, você recebe em qualquer estado da federação qualquer quantidade também. Lote 6, nós estamos vendendo esse lote aí por R$270 na parcela. Pode colocar na tela. Exatamente, R$270 na parcela. E você que está fora do estado do Mato Grosso do Sul, é só colocar, igual o Adriano disse agora, mais R$20 aí você recebe na sua propriedade. Um garrotaço aí, um touro filho do Quark, em vaca basco, 720 quilos, com 37,5 de CE. A gente fala em vaca basco, mas não é qualquer vaca basco, é a grande absoluta 1 Verdana, que é filha da Absoluta Verdana que foi campeã em Uberaba. Então a gente sempre olha no pedigree dos animais do Nelore 3 Barras, animais conhecidos, doadoras de genética com potencial muito forte e comprovadas também, né, meu amigo Adriano? Exatamente. Quer ver? Coloca o lote 8 na tela para mim também. Restam alguns lotes, nós estamos trabalhando com confirmação, não é lance, não vamos partir daí. Nós vamos realizar um leilão na sexta-feira, mas são com animais inéditos que não foram apresentados, que não serão apresentados no decorrer da semana. Na sexta-feira eu já reforço o convite, inclusive pelo Canal do Boi. A partir das 20h30, você é o nosso convidado especial. R$270 na parcela também desse filho do Quark no lote 8. Lote 8, outro garrotaço aí, é o irmão próprio do lote 6, que a gente acabou de passar agora. Isso. Quark também, na Absoluta 1 Verdana, que vai na grande Absoluta, acabamos de falar agora que a Absoluta foi campeã de Uberaba, da grande Exposebu. Top 5% com unha BZZ 15.65. Outro garrotaço, outra máquina, olha a frente dele, né? Garrote da testa enrugada, cabeça bonita. É um show esse garrote. Um show esse garrote, hein? Um show. Vamos ver o lote 14. Vamos ver o lote 14. Pode colocar na tela para mim também, por favor, o lote 14. Nós ainda não comercializamos. É um filho do Donato. É uma vaca betela e não é qualquer vaca. É a espada fívida 3 barras. E é bom nós chamarmos a atenção dos amigos, porque o Paulo Antônio Serra da Cruz, quando ele foi fazer um investimento em genética, Silvestre, ele nunca economizou. Lote 14, pode colocar o preço dele na tela para mim. Nós vamos vendê-lo em R$270 na parcela também. Olha que garrotaço, a carcaça dele, o posterior dele. Garrote da frente linda, né? Muito bonito. Garrote muito interessante, muito expressivo, com a musculatura. Olha esse garrote. Quadrado de carne, hein, Silvestre? Olha esse garrote, gente. Tem muita coisa boa ainda. Hoje é apenas quarta-feira, vamos terminar na sexta-feira, tá certo? Mas tem muita qualidade, tem muita genética. A gente tem filho do Donato que tá passando aí, tem Bitelo DS, tem filho do Quark. Então, assim, vale a pena acompanhar aí. Entre no site da Connect Leilões, você vai ver lá todas as informações, a filmagem de todos os lotes. E é muita genética. Muita genética. O lote 14 está na tela, pode trazer para mim o 17. Pode colocar o 17 também, por favor. É um filho do Bitelo DS. Filho do Bitelo DS na Almadina da J Galera. Esse touro, ele é de uma bateria de animais um pouco mais jovem, né, Silvestre? R$270 na parcela também. Exatamente. É outro garrotaço aí, Bitelo DS, em vaca, Bitelo SS. Filha da Almadina. A Almadina simplesmente é Maharashi 2. Top 5%. Garrote extraordinário também, hein? Tem muita qualidade no shopping. Tem muita qualidade no shopping. A gente vendeu alguns lotes, mas tem muita coisa boa ainda. Dá para você completar a carga aí. Você que não está no Mato Grosso do Sul, você incrementa R$20 aí, você vai receber na tua propriedade. Garrotaço à venda. Garrotaço, o frete para o Mato Grosso do Sul é grátis, você recebe em qualquer lugar aí dentro da sua propriedade. Na malha viária também você tem o frete facilitado em qualquer estado da federação. É só manter o contato com a mesa operadora no 43 3372 1111. Esse é o lote 17, garrote do jeito que todo mundo procura. Pouco chifre, boca larga, chanfro curto, bem pigmentado. É um filho do Bitelo DS direto, né? R$270 na parcela
parcela. Esse é o lote 17. Deixa eu mostrar o 21. Pode trazer o 21, é um filho do Missione, pode colocar na tela. E está à venda por R$ 230 na parcela, o lote 21. Vai chegando o lote 21, aí está ele. Outro garrote também bem pigmentado, animais de uma safra mais jovem um pouco, bom para serem inseridos nas novilhas, né? É bastante interessante o garrote, 230 na parcela só. 230 na parcela, Missione. O Missione, que é filho do... Missione foi grande campeão nacional, filho do Isbruck, grande campeão nacional, que é Riatina 14, que vai na grande Riatina. A tua mãe, a Orelha é filho da Espanhola 27, que vai na Espanhola. Um garrote com uma genética muito forte também, 23 meses apenas. Outro garrote bem interessante aí. Vamos mostrar uma dupla agora? Vamos mostrar uma dupla? Vamos mostrar o 25. Pode trazer o 25, põe na tela para nós. E essa dupla está à venda por R$ 200 na parcela. Lembrando que é por animal essa parcelinha, obviamente, né? Mas são dois touros muito jovens, excepcionais, já com todos eles que nós estamos mostrando aqui. Estão com o exame de andrologia tudo em cima, tinindo, né? Todos eles passaram pelo crivo da ABCZ, né, Silvestre? Todos eles são com registro definitivo. Exatamente. O Nelore 3 barras tem uma pressão de seleção muito forte, tá certo? É muito criterioso. Então aqui você está comprando qualidade, está comprando genética. A doutora Franciele, que é veterinária lá, já foi feito andrológico na garrotada, tudo com registro definitivo. Tudo como manda o figurino, para te dar a garantia que você comprador merece. Um ranche em vaca Bitelo SS e outro Donato em vaca Bitelo SS. É um touro top 4% aí, Silvestre. Top 4%, meu amigo. Uma garrotada mais nova, né, Adriano? Isso, mas muito boa, não deixa a desejar em nada. Vamos mostrar o 27, vamos aproveitar. Não, 28, né? 28, perdão. Vamos mostrar o 28, né? O 27 nós já vendemos ontem. Vamos mostrar o 28. Pode colocar o 28 para mim na tela aí, por favor. Lote 28 é mais uma dupla também, o Rush, o outro é Lastro, né? Um é Rush em vaca Basco, eu tô falando da Corvina. O outro é Lastro em vaca Bitelo SS. É a elegância, meu amigo, que nós estamos falando, não é qualquer vaca. A hora que a gente entra nos pedigrees R$ 200 na parcela. R$ 200 na parcela, hein? Dois garrotes muito interessantes, dois garrotes bonitos, bem expressivos. Um é Ranch na Corvina, que vai Evani, que vai a Gen Assuncena. E o outro é Lastro, o Lastro do nosso amigo Zé Furtado, Nelore RFA. O Lastro é filho do Rambo, que vai na Elegância, 4 Nimar, que vai na Grande Essência. Então, a gente tem embasamento, né? Tem muita genética aqui. Um vai na linhagem da Gen Assuncena, que foi líder de ranking da raça Nelore por vários e vários tempos aí. E a Elegância 4 também, que vai na grande Essência, que foi grande campeã nacional. Então, quando a gente fala que o Paulo Antônio sempre investiu em genética nas principais doadoras do mercado, da raça Nelore, aqui tá a mostra. Aqui você tem, então, uma Gen Assuncena e aqui você tem uma Elegância. Ó, esse é o 28, vamos mostrar um trio. Vamos mostrar um trio agora. O 29, pode colocar o 29 na tela, também R$ 200 na parcela, como o Silvestre mencionou no início da apresentação dos touros. Nós estamos mostrando para que você possa fechar carga. Você tem um benefício de 1.000 quilômetros sem nenhum tipo de acréscimo na parcela. Se você comprar esses 3 touros, por exemplo, com mais R$ 20 na parcela, você vai receber o animal em sua casa, em qualquer estado da federação. Estando no Mato Grosso do Sul, você não precisa acréscimo nenhum na parcela, você vai receber em casa com toda a comodidade. Agora são 3 garrotes interessantes, né, que nós apresentamos aí, ó, lote 29. Um é Basco, outro é Bitelo, outro é Guincho. Exatamente, em grandes famílias também. Índia, do Claudio Totó, Marani, JS aqui do nosso amigo 42 aqui, e a grande Zureta do BJ, olha só. Meu amigo, e a qualidade deles falam por si só, né? Aquilo que nós estamos dizendo aí. Tem pessoas que gostam de animais com um pouco mais de chifre, outros com menos chifre, ó, batoque grosso, chanfro curto, muito raçudo os 3 animais que nós apresentamos, por apenas R$ 200 na parcela. Eu acho que é uma condição favorável. Ó, que garrote bonito, rapaz, comprido. Não, garrotada nova, chique. Chique, muito chique. Vamos mostrar o lote 30. Pode trazer o lote 30, nós não mostramos. Bateria de fêmea também. Agora, hein? Agora vamos mostrar essas fêmeas? Vamos mostrar, né? Vamos mostrar as fêmeas. Vamos mostrar as fêmeas. Uma bateria 30, de fêmea aí. Ó, que 2 fêmeas excepcionais que nós apresentamos a você. Uma é Bitelo, a outra é Urco, na Seda e outro na Brise, é isso? Isso aí. Brise, que é beluga, 2 novilhas aí. R$ 150 na parcela. As 2 novilhas prenhas de inseminação, tá tudo ok com essas duas novilhas. 2 novilhas bem interessantes, bem harmônicas, né? Uma Seda
que vai na família Ópera, e a outra Beluga da Sabiá, duas novilhas de muita qualidade. Outro lote bem interessante, vamos chamar aqui o lote 32, que é outro lote de novilhas também. São poucas novilhas, hein? Aí é um funcionário, a outra é Donato, hein? Que show essas duas fêmeas, viu, rapaz? Tem uma fêmea aí top 8%. Igual diz o meu amigo Adriano, aqui esbanjou no show. Esbanjou no show, esbanjou no show. Tem que parabenizar o homem, não tem? O homem é criterioso, o homem faz um trabalho sério. Paulo Antônio Serra da Cruz é muito sério na sua seleção, no seu trabalho. Agora são duas fêmeas, é aquilo que a gente sempre diz, né, ô Silvestre, que falam por si só. O pessoal da Carvalho Assessoria fez um trabalho muito interessante. São duas fêmeas realmente para você fazer investimento. R$150 na parcela também. Pode colocar o lote 32. Essas novilhas aqui esbanjou no show mesmo. A carcaça, a profundidade delas, né? Duas novilhas muito interessantes, uma top 8%, a outra top 25%, funcionário, duas na Viraí aqui, né? Uma é funcionário e a outra Donato. Funcionário na Poliana, que vai no Bitelo, e Donato na Orelha, que vai Basca, que é na Espanhola. Então, duas novilhas chique. Pode aproveitar aí, ó. Vamos fazer o seguinte agora, vamos mostrar então o lote 33, Silvestre, são 4 fêmeas, pode mostrar o lote 33, tem uma fêmea aí no lote 33, ela é top 4%, uma top 3%, top 8%, R$150 na parcela, pode mostrar o lote. Agora, olha o pedigree delas, hein? Uma Quark, a outra Rambo, e a outra Playboy, e a outra Ranch. É tudo isso aí que vocês estão ouvindo mesmo. Todas as 4 estão prenhas, ali no Caracteres não tá, mas as 4 estão prenhas, inseminação, tudo com touro, tudo com touro de avaliação, de avaliação. Exatamente isso. Em grandes mães, né? Jordânia, Façanha, que vai na Elegância, Almadina, que é Maharashi 2, Ingrid, também aqui do nosso amigo Claudio Totó. 4 novilhas extraordinárias. Então, nós temos apenas, dá para levar todas aí, 4, 6, 8 novilhas, de um padrão diferenciado. Outra coisa interessante, lembrando mais uma vez, essa parcela ela é fixa, não tem parcela dupla, você vai pagar uma à vista e 29 vencíveis a cada 30 dias, realmente é um achado, é para fechar carga, tem que aproveitar. Falando em frete, qualquer estado da federação com incremento de R$20 você recebe as fêmeas na sua propriedade. No Mato Grosso do Sul, nessa parcela você recebe em casa e a cada carga fechada você tem 1.000 quilômetros de frete free. Vamos mostrar um Cindy, Silvestre? Opa, é agora. Vamos mostrar um Cindy então para fechar? Bora. O pessoal já pediu o sinal para nós ali. Vamos mostrar o Cindy para nós fecharmos com tramela de ouro? Mas é boa essas novilhas, hein? Não, diferente. A gente fica olhando toda a vida aí. Se for preciso ficar olhando, a gente fica olhando. Olha para você ver. Parabenizar o meu amigo Rivelino, que fez a filmagem. Que muito bom. O gado é extraordinário, mas a filmagem tem que estar na mesma proporção também. A filmagem que o rapaz fez é boa. Para ajudar, parabéns, Rivelino. Mostrar todo o potencial que esse gado tem. Põe o 34 na tela para mim, por favor. 34 é uma fêmea Cindy que nós queremos mostrar. Pode colocar. Isso, meu amigo, pensa na novilha chique. Aí é uma novilha que dispensa qualquer tipo de comentário. E aí quando eu vejo ali, ela tem genética do suspiro, ela provoca suspiros mesmo. Lote 34 tá na tela. Pode colocar o preço dela para mim, R$270 na parcela. Pode colocar Filha na tela, do Bulldog, grande campeão nacional, que vai na triagem. A triagem é recorde de preço da raça, tá certo? E vai no suspiro. Então, assim, é aquilo que a gente tá falando. A gente tá falando de genética Nelore, agora a gente entrou na genética Cindy. Quando a gente fala que o Paulo Antônio, quando entra pesado mesmo, em investimento, em qualidade, que quer produzir e vender qualidade. Então, olha a genética. Tá vendendo uma bezerra aí, filha do Bulldog, que foi grande campeão nacional, na triagem, que é a matriz mais valorizada da raça aí. Para fechar, Silvestre, põe o 39 para despedirmos. Coloca o 39 na tela, é um macho Cindy. Eu gostaria de mostrar esse reprodutor, só para nós finalizarmos a nossa participação. Ele Cara, tá vendo macho, o nome dele, 270. o nome dele é o Al Capone. Quero ver quem vai levar o Al Capone. R$270 na parcela, pode colocar. Nós vamos finalizando a nossa participação com esse belo animal que está na tela. O telefone continua à sua inteira disposição, é o 4333721111 e o site da Connect também. Todos os vídeos estão lá, Silvestre? Todos os vídeos estão lá. Nossa mesa operadora está pronta a atendê-los. Ligue lá agora, você fala com o Joaquim está pronto para atender. O Joaquim, que é mais conhecido como Caramelo, tá? Pode ligar lá agora que o Caramelo vai te atender, pode tirar todas as suas dúvidas. E não perca tempo, não. A gente tem até sexta-feira e tem muita genética ainda. Você viu que lotaço de fêmea que a gente não tinha apresentado? Um show, é verdade. Um show. Não tinha passado das Tem que fechar agora, meu amigo. Tem que aproveitar. Exatamente. É confirmação, não é disputa. Nós não estamos partindo daí. É só ligar, confirmar. Ainda tem esse frete facilitado para atender todo o Brasil.
Valeu, Silvestre, nós voltamos mais tarde. Obrigado você que está conosco aí e continue com a gente. Daqui a pouquinho estamos no ar novamente, passando mais um gadão aí. Enquanto isso, você continua acompanhando o Bom Dia Produtor na companhia da Elaine Valdez e do Antônio Gustavo. É com você, Elaine. Realmente está imperdível, então daqui a pouquinho não saia daí. Durante a programação você tem mais ofertas para você ter acesso a esses belos animais, oportunidade imperdível. Mas falando em oportunidade, aqui também temos mais, viu? E olha, acontece até domingo em Avaré, interior do estado de São Paulo, o 40º campeonato da ABQM. E hoje tem leilão, viu? Hoje tem leilão com transmissão aqui pelo Agro Canal. Quem está por lá e vai te trazer mais detalhes é Gustavo D'Angelo. Veja só. A todos que acompanham a nossa programação, apesar do frio, essa edição especial de 40 anos do Campeonato Nacional da Raça Quarto de Milha está bastante movimentada aqui em Avaré, interior de São Paulo. O evento, que é o mais importante do universo equestre, teve início sábado, dia 15, e segue até o próximo domingo, dia 23 de julho, com diversas atrações. São cerca de 19 modalidades que prometem entregar cerca de 2 milhões de reais em prêmios. Também grandes leilões acontecem aqui durante o campeonato. Os que já ocorreram, inclusive, com médias expressivas, dos animais que foram comercializados. Agora, eu destaco o leilão de hoje à noite, que é o 5º leilão JBF Ranch e Fazenda São Lucas, a partir das 20 horas, horário de Brasília, pelo Agro Canal. O titular do JBF Ranch, Jorge Biasi Filho, é um criador bastante tradicional e realiza esse leilão há 4 edições. Neste ano, ele resolveu inovar, diferenciar um pouco e convidou a Fazenda São Lucas. Juntos, eles vão disponibilizar ao mercado 45 lotes. Também haverá vendas de embriões e também de cobertura de grandes garanhões da raça Quarto de Milha. Só para reforçar, então, hoje, a partir das 20 horas, horário de Brasília, pelo Agro Canal, 5º leilão JBF Ranch e Fazenda São Lucas. Gustavo D'Angelo para o SBA. E para a gente encerrar esse bloco especial dedicado aos leilões, nós temos imagens para você de um evento que acontece hoje, com transmissão aqui pelo Canal do Boi, às 8h30 da noite, é o leilão Brahman das Gerais. Nós não temos imagens, mas é bom lembrar que esse leilão acontece hoje, a partir das 8h30 da noite, com transmissão ao vivo de Uberaba, em Minas Gerais. É isso mesmo. E olha, daqui a pouquinho, em 2 minutinhos, você bebe uma aguinha, um café, eu tô te esperando. A gente vai falar sobre alimentação saudável, inteligente. 2 minutinhos, a gente volta já já. E por aqui, mais informações da sua manhã de quarta-feira do Bom Dia Produtor. Estamos transmitindo para todo o Brasil e também países vizinhos. E começou ontem em Campo Grande um ciclo de palestras sobre alimentação inteligente. Já ouviu falar desse termo? Pois bem, promovido pela Agraera em parceria com o governo do estado, aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Além da orientação quanto ao cultivo de plantas e hortaliças, serão transmitidas também orientações sobre o uso correto, propriedades nutricionais, receitas e preparação de alimentos. O evento também acontece em Ponta Porã. Atenção, Ponta Porã, que está sintonizada aqui no Bom Dia Produtor, acontece no sábado e também em Dourados na segunda-feira. Atenção, Dourados, de olho nesse ciclo de palestras. E esse é o assunto do Bom Dia Produtor de hoje. E para falar sobre o assunto, explicar para você de todo o Brasil que está aqui sintonizado, o que será alimentação inteligente, ao meu lado eu recebo aqui a nutricionista e também médica veterinária Clara Brandão, que vai explicar para a gente o ciclo de palestras que começou ontem, né, doutora? Bom dia. Bom dia. Eu só que sou pediatra. Pediatra, desculpa. Médica, pediatra, é o costume, a gente entrevista muito médico veterinário, aí a gente acaba ficando meio viciado no termo, mas a médica pediatra Clara Brandão vai contar para a gente sobre esse ciclo de palestras. Mas primeiro, o que é uma alimentação inteligente, doutora? É você saber aproveitar aquilo que tem na sua região, mas se você é um produtor rural, você deve ter muita coisa
na sua propriedade, que tem muito mais valor nutritivo do que as coisas que a gente compra no mercado. Né? Porque o maior problema hoje no mundo, que atinge mais de metade da população mundial, é o que nós chamamos de fome oculta, que é a deficiência de minerais e vitaminas em quantidades mínimas para que a pessoa possa ter saúde. E hoje em dia as pessoas estão buscando cada vez mais uma alimentação mais saudável, até mesmo o crescimento dos produtos orgânicos, né? Sem química, né? Para que a alimentação ela possa... E é uma tendência, a senhora acredita que é uma tendência cada vez maior, essa alimentação inteligente? Realmente é isso que acontece, só que pouca gente, né, ainda tem acesso. Que o importante nos dias de hoje não é o dinheiro que você tem, é a informação correta e como é que você faz uso dela. E isso é muito interessante, porque você pode comer muito bem, de forma saudável, mais barata. Então, as pessoas preferem comprar as coisas produzidas e no supermercado ou nas feiras, quando, por exemplo, os matos comestíveis, como ora pronobis, serralha, taioba, caruru de porco, nutricionalmente são superiores. Se você plantar aqui um alface, daqui a um mês elas todas têm o mesmo tamanho. Se tiver uma enchente ou passar um fogo ou tiver uma geada, como está previsto para cá, morre tudo e nunca mais vai nascer nada. Quando passa um fogo, só sobraram as sementes. Mas dos matos, eles voltam todos, eles têm um vigor e nutricionalmente são muito superiores. E eles são todos verdes escuros. Você veja que a natureza é toda verde escura e a gente gosta dos verdes claros, como a alface, como é o repolho, a selga. É verdade. A natureza está dizendo, olhem para mim e vejam que tem que comer o verde escuro, que eles são muito mais nutritivos. Aqui nessa região, aliás no Brasil inteiro, você tem a mandioca. A folha da mandioca se desperdiça mais de 500 bilhões de doses. E ela, nutricionalmente, é uma das coisas mais ricas que tem. Né? E o Brasil não sabe aproveitar. É verdade. Com muito pouco. Um exemplo, a quantidade de selênio, que é o mineral mais antioxidante que a gente tem e mais raro, ele tem metade, o pó da folha da mandioca tem metade do selênio que tem a castanha do Pará. Só que a castanha é inacessível para a maior parte das pessoas. Exato. Não é? E por isso que ela é chamada de inteligente, é que você vai descobrir naquilo que tem à sua volta o melhor. O melhor. Se você desidratar 20 quilos de folha de mandioca, ela fresca, vai se transformar em 1 quilo. Só que você multiplica todos os nutrientes por 5. Né? Então você aumenta incrivelmente uma quantidade mínima, uma pitadinha em cada refeição, sem mudar o sabor. Né? Sem mudar o seu hábito alimentar, naquilo que você come no dia a dia, você vai ter uma alimentação melhor. Olha só que bacana. Então, nesse período agora, que é o inverno, que todo mundo tem problema respiratório, se você utilizar esses matos, porque nessa época que tem mais hortaliças e que tem mais frutas cítricas, que são os nutrientes que elas possuem, que vão não só prevenir, se você ainda não tem nenhuma doença respiratória, como vai ajudar você a se recuperar. Por isso, alimentação inteligente. Exatamente. Que bacana. Doutora Clara, tira uma outra dúvida. Tem muito produtor sintonizado e também um dos pontos abordados serão as hortas perenes. Como é isso? Explica pra gente. A vantagem da horta perene é que elas sempre são orgânicas. Né? Quando eu uso uma taioba, um ora pronobis, uma serralha, um caruru de porco, eu não preciso perguntar para você se ela é de uma produção orgânica. Se eu comprar um brócolis na sua banca, né, e você me diz que é orgânico, eu vou pagar até mais caro. Exato. 70% das sementes das hortaliças são importadas, né, e já bem tratadas. Então você pode plantar organicamente, mas a maior parte das sementes não é orgânica. Né? Outra coisa, eu tenho que fazer um ato de fé, porque eu não tenho como comprovar o que você está me dizendo, que é orgânico. E nem você tem como me provar que é. É verdade. Né? Agora, quando você usa um desses matos que nutricionalmente são superiores, eles absolutamente certeza que eles são orgânicos. Olha só. Né? E todo mundo pode ter acesso.
Então, agora em Brasília está muito seco, mas quando não está, eu já saio com a minha sacolinha para caminhar e quando eu volto eu já estou com as minhas verduras, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais, né? Que são as punks. Inclusive a gente trouxe uma especialista, explicou aqui, trouxemos uma receita com Ora Pronobis. Sim. Que é muito gostoso, ela é crocante. É, mas você pode usar um pouquinho todo dia, no feijão, na sopa, no arroz. A folha da mandioca você vai usar uma pitada sempre. Uma colher de sopa, por exemplo, você põe no feijão, não aparece, mas você aumentou incrivelmente o valor nutritivo. Isso é verdade. Né? Porque as pessoas, quando a gente fala em farelo, folha de mandioca, as pessoas dizem, mas isso é comida de porco, né? Isso é comida de pobre. Não existe comida de porco, não existe comida de pobre. Na verdade, é o porco que come comida de gente, né? E o seu corpo não sabe quanto você ganha nem o que você precisa. Ele vai chorar como? Com doenças. Né? Então, se você ainda não teve filhos, se você usar, por exemplo, a multimistura, que é farelo, folha de mandioca e o gergelim, né? O trabalho de parto é muito mais rápido. Olha. Você não vai ter nenhum achaque da gravidez. Né? E tudo natural. Tudo natural. O seu parto, além de ser mais rápido, você não vai ter hemorragia. Toda mulher tem sangramento no parto, mas não tem hemorragia, porque depende do zinco, que tem muito no farelo e na folha da mandioca. Mas me tira uma dúvida, ela não é venenosa? Existe esse certo mito que ela tem um certo grau de veneno. Vamos desmistificar isso? Ah, com certeza. A folha da mandioca brava, que aqui se chama tudo mandioca, não é? Uhum. Mas no norte a gente fala mandioca brava e mandioca mansa. A mandioca brava, ela tem uma proporção de ácido cianídrico, que é aquele veneno que os espiões usavam para se matar, né? Na hora de um aperto. Verdade. Impossível, né? Quando eu faço a desidratação da folha ou eu cozinho bastante, se perde. Né? E se te sobrar uma quantidade mínima, que sempre sobra, é um fator anticancerígeno. É muito interessante. Né? Só que a quantidade de vitamina A, ferro, cálcio, magnésio que ela possui, compensa. Compensa, né? E a gente não tem nenhum caso na literatura internacional de intoxicação por folha da mandioca. A gente tem pela raiz da mandioca. Não pela folha. Não pela folha, embora a folha tenha muito mais ácido cianídrico do que a raiz. Uhum. A diferença é que a folha tem mais proteína também. E a proteína ajuda na neutralização desse ácido. Puxa, é muito interessante esse assunto, a gente já está no finalmente aqui, pouquinho, que é muito rápido o tempo de televisão, mas a gente vai mostrar o cartaz do evento. Eu quero que a senhora então conte pra gente o que vai ter nesse ciclo de palestras, porque tem muita gente de Dourados e Ponta Porã também sintonizado. Olha lá, o que vai ter então nesse ciclo de palestras sobre alimentação inteligente, que já começou ontem aqui em Campo Grande. O que a gente vai ter até o final da semana? Nós vamos mostrar como é possível, né, com um orçamento pequeno, você ter uma alimentação saudável. Que todo mundo acha que para comer bem tem que comer caro. Por exemplo, essas vitaminas sintéticas todas, elas não têm o mesmo efeito que uma vitamina que tem no próprio alimento. Uhum. E principalmente os agricultores estão perdendo esses nutrientes por falta de informação correta. Não é burrice, é falta de informação correta. Certo. E a gente vai ensinar como é que eles podem, inclusive, conservar os alimentos, reduzir o desperdício no campo. Olha que bacana, gente. Olha, então, dia 19 já tem também voltado para os agricultores. E qual que é o assunto do dia 19, que é hoje, né? Sim, é exatamente isso. É mostrar as possibilidades que existem na sua propriedade para você comer bem, com a sua família. Então, você não vai ter filhos desnutridos. Por exemplo, todas as doenças neurodegenerativas, como é Parkinson, como é o Alzheimer, não é? Tem uma deficiência de complexo B. As folhas verdes escuras, em particular a folha da mandioca e o farelo, são riquíssimas. O gergelim tem 10 vezes mais cálcio do que o leite. Então você não precisa de tomar o leite, você toma o gergelim.
E o gergelim você pode conservar até por 4 anos na sua propriedade. Poxa vida, que coisa bacana. Bom, o tempo aqui é curto, é realmente muito interessante. Inclusive, já vou pedir para a nossa produção já agendar para a gente falar sobre alimentação inteligente. Você que tem aí, seja uma pequena propriedade, uma grande propriedade, pode cuidar muito bem da sua família através de uma alimentação inteligente. Se você quer mais informações, basta acessar também o site da Agraer. Eu vou falar, viu? www.agraer.ms.gov.br. Ciclos de palestras aqui em Campo Grande, também teremos em Ponta Porã, em Dourados na segunda-feira. Doutora Clara Brandão, muito obrigada pelas informações. E para você que está nos acompanhando, Antônio Gustavo está chegando também para te deixar atualizado. E agora o assunto é sobre a produção leiteira. Gado girolando com isenção de ICMS. Esse é um dos assuntos do Giro do Agronegócio especial sobre leite. Representantes do setor de lácteos da Europa reagiram positivamente à notícia de que a União Europeia e o Japão concordaram formalmente com o Acordo de Livre Comércio. Após 4 anos de negociações, o acordo eliminará as tarifas em grande parte do comércio bilateral. O setor dos produtos lácteos é um dos setores da economia europeia que sofreu as mais profundas reformas estruturais e políticas nos últimos meses e anos. A Europa está sofrendo com uma escassez de manteiga. A demanda em alta e a queda na produção leiteira resultaram em preço dobrado para o laticínio este ano. As padarias francesas querem aumentar os preços dos doces, brioches e croissants que usam manteiga como ingrediente. Fica já o alerta aos consumidores britânicos da possibilidade de não haver manteiga suficiente para o Natal. O governo de Minas acaba de atender a reivindicação da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando sobre o fim da cobrança de imposto na venda de touros registrados da raça. O decreto foi publicado no dia 27 de junho de 2017. A medida vale para toda a venda realizada dentro ou fora do estado. Com isso, os produtores mineiros de touros girolando com registro genealógico emitido pela associação deixarão de pagar os 18% de ICMS no momento da comercialização. Essa isenção antes estava restrita apenas às fêmeas girolando com registro genealógico. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Federal aprovou no último dia 5 de julho o projeto que exige leite nacional na merenda escolar e programas sociais do governo, proibindo assim a aquisição do produto importado. A medida visa proteger o produtor nacional e será votada de forma terminativa na Comissão de Constituição e Justiça e, caso aprovada, segue para o Senado. Ainda pelo texto, o leite importado poderá ser adquirido apenas em caso de desabastecimento do produto brasileiro. Com o desafio de elevar a produtividade e a lucratividade do rebanho bovino no mercado nacional de carne e leite, a Semex Brasil representa no país a maior central de inseminação artificial do mundo, a Semex Alliance. Composta por 3 cooperativas canadenses, cada uma com mais de 60 anos de experiência, a empresa oferece soluções essenciais para o melhoramento genético em fazendas do mundo todo, com ganhos de produtividade e rentabilidade para os produtores. De acordo com o CEO da Semex Alliance, Paul Larmer, hoje a principal diferença da empresa no mercado é o fornecimento de soluções. Para Paul, a Semex é hoje totalmente voltada às necessidades de seus clientes, a fim de agregar valor ao pecuarista. Resultados que hoje podem ser alcançados por meio de tecnologias como o Immunity Plus, a I24, entre outros programas que a empresa oferece.
A Cemex é a empresa de genética que mais cresce no mundo. Hoje, a Cemex atua em 80 países. Conta com 110 distribuidores e centrais de coleta em 4 continentes, além de uma divisão responsável pelo gado de corte, a Cemex Beef, localizada nos Estados Unidos. No Brasil, o grupo é formado pela Cemex Brasil, pela Central de Coleta de Sêmen Tairana, pelo Laboratório de Reprodução Assistida Senat Embriões e pela empresa de produtos e equipamentos direcionados à pecuária SRC Supply. No Brasil, hoje, nós temos 90 representantes aproximadamente, são mais de 16 gerentes a campo, fazendo toda a parte de fomento, de treinamento e levando esse conhecimento e tecnologia para todos os produtores, tanto da pecuária de corte quanto da pecuária de leite. A Cemex atua há mais de 40 anos no Brasil. Inicialmente com sede em Jundiaí, a empresa construiu sua sede própria em Blumenau, Santa Catarina, em 2007. E desde então, vem ampliando sua área de atuação no país, contando com uma extensa bateria de touros provados de raças taurinas e zebuínas. Na Cemex, o foco é resultado no campo e lucratividade para o pecuarista. Com soluções inovadoras, a empresa busca suprir as reais necessidades do mercado. E essa é a maior diferença Cemex. E por aqui é hora de intervalo comercial. Vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações na sua manhã de quarta-feira. Daqui a pouquinho teremos informações do mercado financeiro direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Fique por aqui. Aí. 8h33 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã de quarta-feira. Quer participar do Bom Dia, produtor? É muito fácil. Nosso contato é o 67992647810. Você participa junto com a gente pelo WhatsApp do Bom Dia. E por aqui, Complexo Carne chegando na tela do seu televisor. Vamos falar sobre as exportações de carne suína entre in natura e processado. O resultado já foi divulgado para o primeiro semestre, os primeiros 6 meses deste ano de 2017, que também tiveram, em relação ao volume, teve queda em relação ao mesmo período do ano anterior. Só que o faturamento teve saldo positivo, inclusive para um semestre, foi o melhor resultado dos últimos 5 anos, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. Vamos aos detalhes, começando com o volume na tela do seu televisor. Eu vou ter aqui, para a gente poder acompanhar, o primeiro semestre, como eu disse, o volume comparado com 2016, 343.300 toneladas para os primeiros 6 meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior, a queda é de 2,8%. No entanto, se a gente comparar aqui somente o mês de junho de 2017, 64.100 toneladas, aí sim uma alta de quase 5%, 4,6%. Vejamos agora em relação ao faturamento, onde, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, foi um primeiro semestre com resultado mais positivo dos últimos 5 anos. E foi gerada, então, a receita de 814.700.000 dólares. Olha só que expressivo. Em comparação com o primeiro semestre de 2016, alta de 28,5%. Se a gente pegar só a fatia, só o mês de junho, foram 156 milhões de dólares em relação à carne suína entre in natura e processada. A alta também é expressiva, chega a 26,9%, de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E também para o primeiro semestre, você de casa vai conferir quais foram os cortes da carne suína que mais foram enviados ao mercado internacional. Detalhes para a gente poder acompanhar os cortes, então, de carne suína: 289.900 toneladas, miúdo somando 35.300 toneladas, caindo em comparação com o primeiro semestre anterior, 4,4%. Preparações, 4.700 toneladas, aumentando 3,6%. Também temos aqui os enchidos, 44.500 toneladas, também um aumento de 9%. A carcaça, que teve aqui uma queda de 66,2%, com 3.800 toneladas. Girando a tela, gorduras, 3.400
1.400 toneladas, caindo 28,3%. As tripas, 893 toneladas, caindo 32,9%. Salgados, 489 toneladas, um aumento de 80%. Foi o mais expressivo aqui para o primeiro semestre. E couros e peles, totalizando 115 toneladas, aumento de 14,6%. Esses foram os cortes mais enviados para o primeiro semestre. E agora a gente vai ver os principais compradores, os destinos aí que mais receberam a carne suína brasileira. Na tela do seu televisor, a Europa Extra ou União Europeia, 138.600 toneladas, uma alta de 13,5%. A Ásia também aumentou em 22,3% as suas aquisições no primeiro semestre, 118.400 toneladas. Estados Unidos aumentou também 27% as suas compras, 51.100 toneladas. E África, que teve queda de 7,8% para o primeiro semestre, em comparação com o mesmo intervalo do ano anterior, 22.400 toneladas. Números completos para você que trabalha com o setor de suínos, com resultado então para o primeiro semestre, número divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E falando em suíno, está chegando cotação de mercado, de olho nos números. Brasil avança debate sobre bem-estar animal e esse é um dos assuntos do Giro do Agronegócio. Veja. A inclusão de peixes no abate humanitário, a criação de novas formas de identificação de equinos e bovinos, com a substituição da marca fogo e o estímulo à implantação de sistemas que não usem gaiolas para as aves de postura, foram algumas das propostas de políticas públicas debatidas durante o treinamento em boas práticas e bem-estar animal nesta semana na Escola Nacional de Gestão Agropecuária em Brasília. Cerca de 140 técnicos de todo o país participaram do evento promovido pelas Secretarias de Defesa Agropecuária e de Mobilidade Social, do Produtor Rural e do Cooperativismo, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O insumo mais utilizado na cadeia produtiva de aves e suínos é o milho. São consumidos aproximadamente 70% do grão produzido no mundo e até 80% do cereal produzido no Brasil. Para um panorama do que está ocorrendo no mercado mundial de grãos, a Associação Brasileira de Proteína Animal promove um painel sobre o tema no Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, de 29 a 31 de agosto no Anhembi Parque, em São Paulo. O evento vai abordar temas de relevância para a avicultura e suinocultura. O assunto é o clima. Clima na região sul do país que vem sofrendo bastante com baixas temperaturas, influência direta das nevascas que veio do Chile, partiu para o Rio Grande do Sul, com influência também em Santa Catarina, Paraná, temperaturas muito baixas e também de acordo aí com a previsão de especialistas, previsão menos aí temperatura negativa em grande parte dos estados da região sul do país, massa de ar seco também influenciando, massa de ar frio, que deve, por enquanto, segurar a chuva. Mas vamos perguntar então a Somar Meteorologia se tem previsão de chuva para os próximos dias e quanto tempo esse frio deve agir com mais intensidade. É com você, Juliana Rezende.
Podemos sim, somente deve voltar a chover de forma mais generalizada na região sul do país ao longo das próximas semanas, após a atuação dessa massa de ar seco e frio que tem inibido as instabilidades. Os índices de umidade do solo ainda seguem elevados na maior parte do sul do país, garantindo um bom crescimento para os pastos. E no decorrer dos próximos 5 dias, a expectativa ainda é de tempo mais seco nos 3 estados do sul do país, isso por conta da atuação dessa massa de ar seco. Agora é durante o segundo período que deve voltar a chover, principalmente em partes do Rio Grande do Sul, do oeste até o sul gaúcho. Os acumulados podem alcançar até 30 milímetros. Agora, entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná, a expectativa ainda será de tempo mais firme e sem chuva abrangente. Agora, durante o terceiro período, ainda há expectativa de pancadas de chuva na região sul, mas mesmo assim essas pancadas ainda se concentram em áreas do oeste ao sul gaúcho e perdem um pouco mais de intensidade agora. Dessa vez, os acumulados não passam de 5 milímetros. Nas demais áreas da região sul, a expectativa ainda será de tempo mais seco. Então, durante as próximas semanas, deve voltar a chover na região sul, mas essas pancadas de chuva se concentram especialmente nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai. Mas mesmo assim, a umidade do solo segue beneficiada e também segue mantendo índices mais elevados, garantindo um bom crescimento para os pastos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Premix Arroba de Valor apresenta Histórias de Sucesso. Captar Agrobusiness Confinamento, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. A Captar nasceu a ideia em 2006 para 2007, pensando em fazer a integração da cadeia produtiva da carne. E não podia ser diferente, vim para onde está o grão, o oeste da Bahia. A fábrica de adubo orgânico mineral, o confinamento e a fábrica de ração pelletizada. A integração dessas 3 unidades é que compõe o esqueleto da Captar. O projeto da Captar se baseia basicamente em parceria. E a Premix tem sido muito parceira nesse aspecto, porque tem trazido conhecimento para a Captar. A Premix está na Captar desde 2013 e o processo que a gente faz aqui é desde a parte de formulação do núcleo que vai ser usado no confinamento, passando pela formulação das dietas, chegando às ações de manejo, a tudo que vai ser feito relacionado ao animal e principalmente as tomadas de decisões quanto à parte econômica, a viabilidade de ter determinado parceiro, de fazer compra ou de fazer parceria ou de trabalhar com Boitel. Todas essas análises financeiras é feita também com o apoio da Premix. 2016 foi um ano onde nós tivemos excelentes resultados, foi um ano que mesmo tendo algumas dificuldades econômicas, um ano em que o preço do milho chegou a R$50 a saca, e nós ainda assim conseguimos ter uns resultados muito bons. Foi um ano em que o preço do boi magro teve muito alto, então por isso nós precisamos abater animais mais pesados. Então os machos nós abatemos com 19 arrobas e meia, dando rendimento acima de 55%, e as fêmeas nós abatemos com 14 arrobas e meia e dando rendimento acima de 52%. A Captar já está em processo de ampliação. Estamos fazendo também auditoria no balanço para que possa ter transparência nos números, porque o objetivo da Captar sempre foi que essa empresa seja uma empresa de capital aberto. E com essa visão nós temos que em 2019 ela conseguir chegar em 50 mil bois estáticos e 100 mil boi por ano. Eu posso afirmar categoricamente que nesses quase 4 anos que nós estamos juntos, eu não tenho nada a reclamar da assistência técnica, do fornecimento, pelo contrário, tenho a elogiar e acho que a visão empresarial de parceria é exatamente essa. É você conseguir fornecer o que seu parceiro precisa, na qualidade, no tempo certo, para que essa parceria seja longa e duradoura, como está sendo com a Premix. Ligue 16 3605 2924 e fale que assistiu este filme da Premix. Você terá condições especiais na sua compra. Premix, o detalhe que faz toda a diferença. Bom dia, produtor. Vai um breve intervalo comercial. Nós voltamos daqui a 2 minutos com informações diretas da B3 Brasil Bolsa Balcão. É isso mesmo, não saia daí. A gente volta rapidinho com muito mais informação na sua manhã de quarta-feira. 8h48 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã. Se você ligou seu televisor agora, seja você muito bem-vindo ao Bom Dia, Produtor desta quarta-feira.
E agora nós vamos até São Paulo, até a B3 Brasil Bolsa Balcão. O Brasil quer a redução de subsídios agrícolas que vários países concedem aos produtores rurais. E é sobre esse assunto que eu falo agora com o Walter Pulga, que está lá na B3. Ô Walter, os nossos embaixadores defendem essa redução? Bom dia para você. Bom dia, defendem e defendem junto a outros países, viu? Aliás, o Brasil já tem o apoio da Colômbia, do Peru e do Uruguai, e mais do que isso, o apoio da União Europeia, que defende também a redução dos subsídios concedidos por diferentes países do mundo, notadamente Estados Unidos, a subsídios agrícolas, né, para os produtores rurais. Esse subsídio, essa ajuda que é concedida a produtores rurais de outros países, na verdade, distorce, né, o comércio internacional. Esse assunto vai ser debatido na 11ª Conferência Ministerial da OMC, da Organização Mundial do Comércio, que ocorre em dezembro aqui em Buenos Aires, na Argentina, né? Bom, o interesse dos nossos dirigentes do Ministério da Agricultura é impor um limite máximo permitido para os subsídios, a ser aplicado aí de forma percentual aos valores de produção dos países que são membros da OMC, ou seja, limitar, né, a ajuda que um governo pode conceder para o produtor agrícola. A proposta dos países, né, do Brasil, da Colômbia, do Peru, do Uruguai e também dos países da União Europeia fixar, na verdade, um limite máximo de aporte de subsídios ao produto. E sugestão específica, no caso do Brasil, é para o algodão. Esses estímulos acarretam prejuízos aos países em desenvolvimento, afirmavam os técnicos do nosso Ministério da Agricultura, sobretudo aos países menos desenvolvidos, né, que são fortemente afetados pelas medidas de apoio interno aplicadas, no caso do algodão, por economias mais desenvolvidas, né? Quando você apoia um produtor de algodão em outras regiões do mundo, você prejudica os países mais pobres, inclusive pressiona também os produtores brasileiros. Agora, o adido agrícola do Brasil em Genebra, Luiz Henrique Barbosa, disse que essa proposta não é a ideal, mas reflete um pacote considerado aí razoável pelo governo brasileiro no atual contexto econômico mundial. O objetivo do Brasil é reduzir os gastos dos governos do mundo apoiando os produtores agrícolas. E por quê? Porque essa distorção causa mesmo muito problema para o produtor rural, e o produtor rural brasileiro sabe disso. Nós já tivemos discussões que duraram anos para consertar, né, uma distorção no mercado internacional de algodão. Temos distorções em vários setores, em vários produtos, né, e é isso que o Brasil quer. Agora tem o apoio da União Europeia. Enquanto isso, nosso ministro Blairo Maggi, né, Antônio, está lá nos Estados Unidos. Ele disse que há um ambiente melhor para o Brasil lá fora. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, defendeu ontem perante empresários norte-americanos, lá na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, em Washington, né, que a reforma trabalhista e o estabelecimento de um teto para aumento de gastos no governo brasileiro criaram um ambiente muito melhor para os negócios, né? Empresas que investem aqui no Brasil, como a Monsanto, que produz sementes para agronegócio, e a John Deere, que produz máquinas para agricultura, muito conhecida dos nossos produtores, estiveram presentes nessa reunião lá em Washington, né? Inclusive perguntaram para o ministro sobre incentivos do governo brasileiro para desenvolvimento nas áreas de tecnologia e de infraestrutura, né, voltado ao agronegócio. Agora, sobre o principal tema da visita do nosso ministro aos Estados Unidos, que é aquela suspensão da venda de carne brasileira in natura para o mercado americano, o ministro disse que teve uma reunião com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, mas ele teria demonstrado que acredita em um restabelecimento do comércio. Agora o ministro brasileiro diz que volta ao Brasil animado, esperançoso, de que possa retomar este mercado o mais breve possível. Não deu mais detalhes, mas sinalizou que está, vamos dizer assim, contente com o que ele conseguiu nos Estados Unidos. São os destaques do noticiário desta manhã, mas vamos, como sempre, não, Antônio, acompanhar o que ocorre bem distante daqui, nos mercados financeiros, porque de um modo ou de outro isso vai influenciar no nosso trabalho aqui no Brasil, no trabalho do nosso produtor rural, na comercialização, nas negociações de produtos e insumos agrícolas, né? E vamos começar pelo que ocorre bem distante daqui, lá na Ásia, né? Onde está a China, grande comprador de produtos brasileiros. E veja, as bolsas asiáticas fecharam em alta nesta madrugada, a alta foi acentuada, a bolsa de Tóquio
subiu 0,10%. O que ocorreu com Hong Kong também foi uma alta de mais de 0,5%. Agora, a recuperação mais forte ocorreu na China, né? O índice Xangai Composto da Bolsa de Xangai subiu 1,36%. Shenzhen, que é uma bolsa de menor expressão, mesmo assim reflete boa parte dos negócios na China, subiu mais de 1,5%, né? E o índice Kospi da Bolsa de Seul subiu 0,16%. Agora, passamos pela China e o que ocorre na Europa? Prevalece uma alta na Europa nesta manhã, o mercado europeu reagia. Agora há pouco, por exemplo, a Bolsa de Frankfurt tinha uma leve alta de 0,03%, o índice FTSE em Londres também subia 0,07%. Veja o movimento neste momento no mercado europeu, considerando o mercado financeiro, né? Bolsa de Frankfurt sobe 0,13%, Londres tem alta de 0,20%, o principal índice da Bolsa de Paris, que é o índice CAC, sobe 0,22%, Madrid tem o índice IBEX 35 com queda de 0,37%. Milão cede, mas cede muito pouco, tem queda de 0,06%. São algumas das principais bolsas do mercado europeu que sinalizam aí a tendência dos negócios nesta manhã. Agora, 8h54, horário de Brasília. Falamos do mercado internacional, agora o que ocorre no Brasil? Bom, a nossa bolsa teve uma ligeira alta ontem, veja o fechamento, uma alta tímida, mas é uma alta de 0,19%, voltou aí à faixa dos 65 mil pontos, 65.300 pontos, 65.337 pontos, subiu 0,19%. Papéis da Petrobras, papéis do Bradesco tiveram alta, mas uma alta pequena também, Petrobras subiu 0,39%, em média, né? Em alguns momentos chegou a subir aí 1%. O petróleo, por isso a alta nas ações da Petrobras. Bradesco também teve uma alta, ações do Unibanco subiram menos, mas subiram entre 0,10% e 0,20% as ações do Unibanco, e a alta do Banco Bradesco foi de 1,25%. Isso contribuiu para essa leve alta que nós tivemos no nosso índice Bovespa. Enquanto isso, o dólar vem em baixa. Mais uma queda para o dólar encerrava ontem já mais perto aí de R$ 3,15. Veja o fechamento a R$ 3,15 mais 80. Dólar recuava ontem 0,75%. O dólar cede não só diante do real, mas diante de outras moedas no mundo também, porque já ficou claro que na política americana o presidente Donald Trump não obtém maioria no Congresso para aprovar as mudanças que ele anunciou durante a campanha. E se Donald Trump não avança muito, lógico, há uma desvalorização do dólar no mercado internacional, isso ocorre também frente ao real. Por isso nós tivemos o dólar ontem mais uma vez em baixa. O dólar aprofunda essa baixa com a derrota de Trump e a valorização do petróleo, que contribuiu também para a desvalorização do dólar. E esses são os destaques do mercado financeiro internacional. Eu encerro por aqui. Só essa primeira participação, Antônio, Elaine, mas eu volto já já. Nós vamos falar de congressos que ocorrem em São Paulo em agosto. Nós teremos o congresso da ABAG. Eu volto já já. Obrigado, Walter Puga. Walter volta daqui a pouquinho com mais informações direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Elaine? Por aqui você acompanha um dilema no país. Não é de hoje que o Brasil é considerado um dos países que mais utilizam agrotóxicos em seus processos produtivos agrícolas. E é esse viés que você vai ver agora na reportagem de Anelise Nicolodi. Segundo a Anvisa, nos últimos 10 anos, o mercado brasileiro de agrotóxicos cresceu 190%. Contra 93% no resto do mundo. O que as pessoas têm que entender é que isso é uma necessidade para se produzir. Hoje tem-se alternativas para se produzir de forma sustentável, enfim, só que para atingir aos picos produtivos que hoje se consegue atingir, tem que ter muito mais estudo de base para essas técnicas alternativas. E hoje o que o produtor tem à sua disposição para atingir esses picos produtivos é sim utilizar os agrotóxicos, mas claro, de maneira consciente, através da recomendação do engenheiro agrônomo, no momento certo, na hora correta. Enfim, ele tem que seguir uma recomendação técnica para poder utilizar esses agroquímicos, esses agrotóxicos. O clima do Brasil contribuiu para esses números. Por não contar com invernos rigorosos que reduzem a população das pragas, como acontece com países localizados distante da linha do Equador, é necessário utilizar aditivos químicos para proteger as plantações. Por outro lado, enquanto esses países aguardam a neve derreter para realizar o plantio da primavera, o Brasil está colhendo sua segunda ou até terceira safra do ano. Isso é muito associado às diferentes regiões do Brasil.
Conforme aumenta a latitude, vem tendo uma importância mais do frio com relação a esse efeito climático sobre controle de alguns organismos nocivos. Só que se tu for analisar nos últimos anos, em toda a escala do Brasil, pegando desde as latitudes menores até as maiores, a gente não tem tido invernos rigorosos, né? E isso tem contribuído muito para que algumas pragas que têm uma mortalidade natural ao longo do inverno, elas estão permanecendo. Então isso tem agravado um pouco a população de organismos nocivos, né? Tanto de plantas daninhas, quanto a permanência de algumas doenças e também de insetos pragas. Grande parte da área cultivada com grãos no Brasil é através do sistema de plantio direto, onde o uso de herbicidas para dessecação pré-plantio é grande. Mas se não utilizássemos esse sistema, teríamos que fazer da forma convencional, arando a terra e gerando sérios problemas de erosão e consumo excessivo de combustíveis fósseis. Consumiríamos menos agrotóxicos, mas emitiríamos muito mais gases de efeito estufa. Reduziu a questão da semeadura do plantio direto, né? Ele reduziu essa questão de queima de combustíveis fósseis. E outra coisa que deve ser analisado é que a dessecação, se a gente for trazer pelo viés da questão do impacto disso na produção de alimentos e algum resíduo que possa ter, que seja prejudicial à saúde humana, isso praticamente não existe, né? Porque isso é algo feito lá na pré-semeadura, né? E outra questão também, hoje já está se substituindo essa parte da dessecação, por exemplo, pela rolagem, pela utilização de rolo-faca, enfim. Hoje a gente tem alternativas, né? Conhecimento é o que mais se gera no Brasil. E aí até uma crítica construtiva, o conhecimento no Brasil ele é gerado, só que ele não chega até o agricultor. E o que chega no agricultor ele já está muito talhado para ser já com um aspecto mais voltado para a parte econômica, né? Eu acho que tem muito conhecimento e ele precisa ir até o agricultor. Mas técnicas a gente tem. A gente já faz muito. O nosso sistema plantio direto, ele já agrega muito a questão da sustentabilidade do sistema em si. E isso as pessoas também têm que levar em consideração. Porque hoje o agricultor ele traz muito mais benefícios para a sociedade em si do que tudo isso daí que é simplesmente lançado, né? E às vezes o pessoal lança sem ter um conhecimento técnico e aprofundados a respeito. Pelo menos por enquanto, os agrotóxicos são vistos como um insumo necessário à viabilidade da maioria dos sistemas produtivos rurais. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a produção mundial de alimentos terá de crescer 70% até 2050, para dar conta do aumento da população, dos atuais 7 bilhões para 9 bilhões de pessoas. E o Brasil deverá ser o protagonista desse incremento. O cenário que favorece o crescimento da produção de alimentos, além da disponibilidade de terra e água, é a tecnologia tropical. De 1990 a 2015, a área plantada no Brasil cresceu 53%. No mesmo período, a produção aumentou 260%. Eu acho que é muito mais uma questão técnica, né? É muito mais uma questão técnica e também uma questão de alarme. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas, elas devem tomar cuidado, porque se produz tanto hoje no Brasil, é porque a gente tem insumos para se produzir. E isso daí não deve ser levado pelo lado que isso é prejudicial para o ser humano, né? Ainda falando sobre agricultura, representantes da indústria do arroz se reúnem no Ministério da Agricultura em Brasília para definir o custo do produto e também a unificação das alíquotas de ICMS. Quem traz para você agora as informações é Camila Xavier. A unificação das alíquotas do ICMS para produtos da cesta básica é o objetivo da proposta de emenda à Constituição 155 de 2015 e foi um dos assuntos da reunião composta por representantes da indústria do arroz no Ministério da Agricultura. De acordo com a proposta, a unificação da alíquota do ICMS para os produtos de cesta básica irá garantir aos produtores isonomia tributária. O texto está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Outro assunto discutido na reunião foi o custo de produção, o preço do arroz que não está sendo suficiente para cobrir a renda do produtor. São poucos os pontos em que hoje se pode trabalhar para reduzir os custos dentro da propriedade, né? O produtor gaúcho é extremamente eficiente, o Rio Grande do Sul tem índices de produtividades recordes, né? A ponto de que a gente fala dos uruguaios, argentinos, os produtores que lá produzem são gaúchos, os produtores que produzem o arroz de sequeiro, arroz de irrigado também no norte do país também, grande parte são gaúchos, ou seja, a gente é, querendo ou não, um exportador de produtores pelo know-how, pela condição, a capacidade que eles têm. Então, são poucos os pontos. O que a gente acha que peca ainda, exige um melhor trabalho é na gestão do negócio, na organização financeira, buscar condição, né, para comprar os seus produtos, os insumos no melhor momento. A variação de preço ao longo do ano é muito grande, então, além de comprar no melhor momento, negociar para que o pagamento não seja feito exclusivamente na entrada de safra, buscar a diluição dessa liquidação de seus compromissos, né? Então, o produtor precisa ter mais independência comercial para poder comprar os seus insumos no melhor momento e vender no melhor momento, que isso faz muita diferença. Camila Xavier para o SBA. E depois de acompanhar informações relativas à agricultura, hora de informações de mercado. E esse mês de agosto também, agosto é o mês de grandes eventos em São Paulo. Mês de julho, na verdade, o mês de grandes eventos em São Paulo. Ontem você acompanhou também informação sobre a Associação dos Distribuidores de Insumos Agropecuários e hoje a gente vai falar também do 16º Congresso Brasileiro de Agronegócio, que discute a economia brasileira com reformas urgentes. Eventos que acontecem, na verdade, agora no 8º mês de 2017. Para a gente repercutir sobre o assunto, vamos à B3 Brasil Bolsa Balcão, onde Walter Pulga Júnior vai falar para a gente, principalmente, qual que é a preocupação, então, em relação à reforma do setor agropecuário, Pulga. Olha, Elaine, na verdade, as grandes empresas brasileiras e as instituições que representam essas empresas, inclusive representam os produtores rurais, reúnem-se aqui em agosto para discutir as reformas necessárias no país. A modernização na área trabalhista, que já está ocorrendo, a reforma trabalhista, a interpretação dessas mudanças, a reforma tributária e o estabelecimento aí de contatos e discussões sobre a nova geopolítica no mundo. Ou seja, esse congresso da ABAG, da Associação Brasileira do Agronegócio, é o 16º congresso realizado em São Paulo, traça estratégias de médio e longo prazo para o agronegócio brasileiro como um todo. E este ano nós teremos, entre os participantes, o presidente do BNDES, que deve ser questionado sobre recursos voltados para o agronegócio, financiamento para o agronegócio, lógico, a juros mais baixos, dinheiro mais barato para o desenvolvimento da atividade agropecuária como um todo. Não só para indústrias, mas também para a produção no campo. Bom, o congresso começa logo cedo, no dia 7 de agosto, e termina no final do dia. É um dia de trabalho intenso. Nós teremos autoridades na área de justiça, problemas trabalhistas, nós teremos também representantes, embaixadores brasileiros discutindo a perspectiva, né? Afinal de contas, o Brasil é um grande player no mercado internacional e discute as estratégias para o agronegócio. Você acompanhará o desenrolar desse evento aqui no canal do Boi. Mas eu conversei sobre isso com o diretor executivo da ABAG, da Associação Brasileira do Agronegócio, Luiz Cornacchione. Ele explica a importância e o que será este congresso, esse 16º Congresso Brasileiro do Agronegócio. Veja. Cornacchione, obrigado mais uma vez por ter vindo. Vamos falar agora do que você está prestes a começar, né, daqui a alguns dias, na ABAG, que é o congresso, o 16º congresso da ABAG, já tradicional, né? Já. O que temos de novidade no congresso da ABAG deste ano? Bom, obrigado, Pulga, aí pelo convite. Esse é o 16ª edição, vai ser dia 7 de agosto agora, como já tradicionalmente a gente faz lá no Sheraton WTC. Este ano nós vamos tratar um tema que está bem quente no país agora, vamos tratar sobre reformas. O nome do congresso é Reformar para Competir, quer dizer, tem algumas reformas, vamos dizer assim, algumas grandes ações que a gente precisa fazer, lógico, no país e também no agronegócio, para que a gente, principalmente o agronegócio,
se torne cada vez mais competitivo, né? Então a gente vai tratar disso nesse congresso agora em agosto. Bom, o foco hoje dos empresários brasileiros tem sido, né, mesmo a reforma trabalhista, que vem em aprovação, ainda deve ter algumas mudanças. Durante esse congresso, esse será um assunto abordado? Sim, esse vai ser o primeiro painel. Assim, agora, inclusive, com a aprovação recente da reforma trabalhista no Senado e com a sanção do presidente nesses últimos dias, isso se tornou mais importante ainda. Então, para ser sincero, acho que vamos ser esse congresso, em termos de agronegócio, acho que é o primeiro congresso que vai tratar o assunto dentro do guarda-chuva do agronegócio. Então, o primeiro painel nosso, que nós estamos chamando sobre modernização trabalhista, nós vamos tratar fortemente essa questão. Vamos ter um representante, vamos dizer assim, dos tribunais, né? No caso é o ex-ministro Almir Pazianotto, que foi ministro do Trabalho e foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Conhece profundamente a legislação trabalhista. Conhece como poucos a legislação trabalhista do país. Vamos ter a presença do Solon Cunha, que é um advogado trabalhista, né? Também professor de Direito do Trabalho, conhece muito bem essa questão. E vamos ter o Walter Schalka, que é presidente da Suzano Papel e Celulose. O Walter vai trazer a visão, vamos dizer assim, do executivo, do lado da produção, e a Suzano é uma empresa que tem desde a produção agrícola, no caso eucalipto, né, até a agroindústria, industrialização, comercialização, processamento, papel, venda, mercado sofisticado, inclusive. Então, o Walter tem total condição, até porque ele conhece muito bem o setor, de dar essa visão do lado empresarial. Então vai ficar um painel bem balanceado. Você tem um lado, uma visão dos tribunais, um lado mais jurista e um lado mais empresarial, vamos dizer assim, para discutir modernização trabalhista em cima da lei que foi recentemente aprovada. Agora, também tem um debate sobre reforma tributária. Reforma tributária é um assunto que interessa muito a quem está no agronegócio. Não, mas é verdade, se a gente atacamos agora a trabalhista, não tem dúvida que precisa pulga tratar a questão tributária com urgência, né? Quer dizer, essa questão tributária nesse país, nós estamos perdendo competitividade, né? Quer dizer, nós estamos sendo menos competitivos por essa questão. Então, o segundo painel do Congresso, a gente vai tratar sobre reforma tributária, né? De novo, com mais ou menos o mesmo conceito. Vamos ter ali a presença de uma visão mais jurídica, que é o caso do Paulo Aires Barreto, de um tributarista, que é o Gustavo Bichara, e uma visão mais do lado, vamos dizer, do negócio, das empresas, que é o atual presidente do BNDES, o Paulo Rabelo de Castro. Quer dizer, também nesse painel, cada um vai poder ter uma visão das suas posições, o que dá, no final, uma visão mais abrangente do tema, e é um tema fundamental. Se a gente for entrar aqui, vamos ficar uns 3 dias conversando nesse assunto, porque precisamos atacar isso rápido no país. Agora, é um congresso curto, é um congresso de apenas um dia, tradicional, começa logo cedo, lá para as 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, e termina por volta das 19 horas. Quer dizer, é um dia de discussão, mas nós temos também algumas homenagens. A BAG sempre faz algumas homenagens. Vamos destacar as homenagens deste ano? Vamos. Quais são? Bom, nós sempre homenageamos 2 pessoas, um prêmio que chama Norman Bullock, que é o pai da Revolução Verde. Normalmente esse prêmio a gente destina para pesquisadores, professores universitários e tal. Este ano nós estamos homenageando o João K., né, que é um pesquisador da Embrapa, o idealizador, o cara que pensou na integração lavoura-pecuária-floresta, um pesquisador da mais alta nível, um cara de uma contribuição relevante para a questão. Uma justa homenagem. E é uma justa homenagem. Nós temos o prêmio Ney Bittencourt. Ney Bittencourt, rapidamente, é o fundador da BAG, então esse prêmio a gente normalmente dá para um prêmio mais institucional, para alguém do setor que fez um trabalho importante dentro daquele período, entre um congresso e outro, né? Esse ano nós vamos dar para o ex-ministro Francisco Turra, atual presidente da ABPA, que é a Associação Brasileira da Proteína Animal, por todo o trabalho que o Turra fez naquela operação carne fraca, muito merecida. O Turra fez um trabalho excepcional, então uma forte recuperação. E guardamos para o final, assim, uma coisa um pouco diferente. Nós vamos fazer um programa, entre aspas, Roda Viva lá, mas em vez de a gente entrevistar uma pessoa, nós vamos botar o tema no centro e ter
mais 6 pessoas discutindo o tema, tá certo? E essa é a nova geopolítica. E aí vai vamos discutir. Gente importante, eu posso ressaltar aqui, ó, Pode. Barbosa, embaixador do Brasil e trabalhou nos Estados Unidos. Foi embaixador em Washington. Presidente da Abitrigo agora. O Rubens Recupero, que foi embaixador, chegou a ser ministro de Relações Exteriores, é diretor da Faculdade de Economia da FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado. Nelson Ferreira, sócio da McKinsey. O Nelson Ferreira é sócio da McKinsey e é ele que cuida da área de agronegócio na América Latina. Quer dizer, o Nelson conhece essa questão de agro, do ponto de vista da McKinsey, principalmente de grandes informações, como poucos. E temos também nesse debate da nova geopolítica o Jaguaribe, né? Nós temos. Que é o Roberto Jaguaribe, embaixador e agora presidente, eu estou lembrando aqui, da Apex Brasil. E até pouco tempo atrás era embaixador do Brasil na China, né? Quer dizer, o embaixador Jaguaribe conhecimento de um mercado importante. Conhece muito bem a Ásia, né? Fora isso, nós temos também o vice-presidente global de assuntos corporativos da Cargill, né? A Debra, uma mulher. Isso. A Debra. E o Alejandro Munhoz, que é vice-presidente de negócios do POL, da Pioneer. Também naquela linha, que a gente vai ter lá 3 embaixadores que conhecem essa questão de geopolítica, 3 embaixadores. De conhecimento excepcional. Temos o Nelson da McKinsey, que traz toda essa questão. A McKinsey tem toda essa questão dos números, tendência, a coisa toda. E, de novo, a gente colocou também 2 lados mais empresariais. Tem a Devra, que é da Cargill, uma empresa aí enorme, trade, produção de alimentos, e o Alejandro, que é da Dupont, também é uma empresa enorme na área de agroindústria. Quer dizer, a gente vai ter a visão aí dos empresários, das informações e dos embaixadores. Acho que vai ser um debate interessante. Vai ser um congresso bem pesado este ano. Esse ano estamos com uma programação bem robusta e estamos muito esperançoso aí com os resultados do Congresso e na linha que a gente sempre tem na BAG, Pulga. A gente sempre, quando pensa no Congresso, a gente brinca, né? Eu estou aqui agora há dias do Congresso, né? Mas quando acabar esse dia 7 de agosto à noite, a gente já começa a pensar para 2018 e a gente sempre procura fazer o Congresso trazendo um tema atual, uma coisa mais estratégica, sempre de uma visão mais estratégica, mais para frente. É essa a função que a gente faz nesse Congresso. Bom, você acaba de ouvir o Luiz Cornacchione, responsável, diretor executivo da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, responsável por mais um congresso da ABAG. Vou lembrar, debatendo modernização da legislação trabalhista, reforma tributária e a nova geopolítica, com participação de embaixadores, gente que conhece profundamente a legislação trabalhista, a legislação tributária, informações relevantes para quem está dirigindo empresas no agronegócio. Passamos o recado, Luiz? Ótimo, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com você aqui. Agradeço mais uma vez a presença do Luiz Cornacchione aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista, voltamos ao programa. Elaine, Antônio, como foi possível constatar, é um debate de alto nível, muito importante para quem pensa olhando mais adiante, nos próximos 2, 3, 4 anos. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre o mercado do café, o mercado do boi gordo. Retorno o sinal para Campo Grande. Muito obrigada, Pulga, por nos deixar atualizados aí destes grandes eventos que acontecem no próximo mês, no mês de agosto. E por aqui vamos nos encaminhando para o intervalo comercial, Antônio. Voltamos daqui a pouquinho com informações com relação à previsão do tempo para as regiões norte e nordeste do país. Fique por aqui. 9h19 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã de quarta-feira. E agora o assunto é sobre a previsão do tempo. O litoral da região nordeste do país tem recebido chuva e, com isso, as pastagens estão boas por lá. Mas como será que está no interior do Nordeste? Vamos saber agora com a Juliana Rezende. Juliana, tem faltado chuva na região Nordeste? Conta pra gente. Isso mesmo, durante as próximas semanas o predomínio ainda será de tempo mais seco no interior do Nordeste. Já não tem chovido por lá, e isso tem declinado os índices de umidade do solo, especialmente nas áreas em vermelho do mapa. Somente tem chovido de forma mais frequente na faixa leste da região, onde a umidade do solo está mais elevada. Durante os próximos períodos ainda há expectativa de algumas pancadas de chuva somente no litoral norte da região, enquanto que no interior e partes da faixa leste as pancadas ainda ocorrem de forma mais irregular. Durante o segundo período, essas instabilidades voltam a se concentrar na faixa leste, acumulados de até 15 milímetros, enquanto que no litoral norte agora as pancadas perdem força e no interior é o tempo firme que predomina.
Durante o terceiro período, essas pancadas de chuva ainda se concentram na faixa leste do Nordeste e no interior, a expectativa ainda será de predomínio de sol e tempo mais seco. Então, durante as próximas semanas, os pastos ainda devem seguir prejudicados por conta dessa falta de chuvas no interior do Nordeste. Vamos de números agora. Atenção você que trabalha com as principais commodities agrícolas. Voltamos a B3, Brasil Bolsa Balcão, observar a evolução dos negócios nesta quarta-feira. Já estamos no meio da semana e é para lá que a gente vai agora em São Paulo. Pulga, e como é que está o café? Café vem em alta agora na Bolsa de Nova York. Aliás, ontem nós já tivemos uma alta ontem, viu, Helene? Ontem os contratos futuros de café arábica negociados na Bolsa de Nova York fecharam em alta, sustentados, lógico, por uma depreciação do dólar. Sempre lembrando, quando o dólar perde valor frente a outras moedas, há uma correção nos valores dos produtos negociados em dólar, o café entre eles, né? Bom, isso desestimula as exportações brasileiras de café, né? O vencimento de setembro, lá, encerrou a $1,34,90 por libra-peso, né? Aliás, chegou a ultrapassar $1,35 durante o pregão, se aproximou aí de uma nova resistência, como dizem os analistas de mercado, né? A resistência, ou seja, o valor mais alto, estaria aí previsto para $1,35,70. Isso ocorreu agora dia 31 de maio. Chegou ontem a $1,35,30. Terminou ligeiramente abaixo de $1,35. Essa é uma referência para o produtor que negocia café no mercado, né? O mercado avança lá nos Estados Unidos e avança também em Londres, né? Em Londres nós tivemos um ganho de até $5 por tonelada para café robusta, negociado na Bolsa de Londres. Não foi diferente no mercado futuro brasileiro. Aqui nós tivemos uma alta para o café com entrega prevista para setembro de 1,32%. O café fechou aqui na Bolsa ontem, as negociações, a $161 a saca. Agora, nos preços no mercado físico, nenhuma alteração. O mercado físico brasileiro de café teve uma terça-feira de manutenção das cotações, as atenções estavam voltadas para a passagem dessa massa de ar polar, né, no cinturão cafeeiro, né? A alta do Arábica lá em Nova York foi compensada, na verdade, pela baixa do dólar. Houve, na verdade, ontem pouco volume de negócios com café, segundo a agência Safras e Mercado. No sul de Minas Gerais, café arábica ainda é negociado a R$465 a saca, no Cerrado Mineiro a R$470 e o café arábica Rio tipo 7, sempre tendo como referência, né, a zona da mata de Minas Gerais, R$420 a saca. Isso para café arábica. Café Conilon tipo 7 em Vitória, segundo Safras e Mercado, né, lá no Espírito Santo, tinha preço na faixa de R$410 a saca. Agora, o que o CPEA apurava é um número que necessariamente não é muito parecido, né, com o que levantam as outras consultorias. Mas, para sua referência, veja, café ontem perdia preço no indicador do CPEA. Café arábica era negociado em baixa, R$ 451,34 a saca, uma queda entre os dias 17 e 18 de julho de 0,83%. Também tivemos uma leve queda entre os dias 14 e 17 de julho. O gráfico deixa evidente para você a baixa que ocorre a partir de 14 de julho, com a média dos negócios com café arábica aqui em São Paulo. Bom, resumindo, neste mês, café arábica no indicador CPEA ainda tem alta, mas uma alta de 1,23%. Já os números apurados por consultorias em relação ao café robusta lá no Espírito Santo se mantêm próximos, viu? Veja, segundo o CPEA, de fato, o café é negociado na faixa de R$ 410 a saca, ou seja, voltou a subir um pouquinho lá no Espírito Santo, o café robusta, para R$ 410,06 a saca em média, o que traz o café em alta de 0,71% lá no Espírito Santo, a média apurada pelo CPEA. Agora, o mercado olha mesmo os anúncios feitos pelo IAPAR e pelo CIMEPAR, que alertam para risco de geada em toda a zona cafeeira, por exemplo, lá do Paraná. O Instituto Agronômico do Paraná, o IAPAR e o Sistema Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR, ampliaram a área de risco para a geada nesta madrugada agora. Isso para toda a zona cafeeira lá do Paraná, que abrange as regiões do chamado Norte Pioneiro, né? O Norte, o Noroeste, parte Oeste também do estado, né? Na madrugada de ontem, vale lembrar, né? O risco de geada estava restrito aí a parte da região cafeeira, a parte oeste da região cafeeira lá no Paraná, abrangendo a faixa aí que passa por São Jorge, do Patrocínio, Moarama, Jesuítas e municípios próximos, né? Agora, há recomendações
para hoje de que áreas maiores, né, outras regiões seriam afetadas também. Isso repercute lá fora e veja o que está ocorrendo. Independente da movimentação do dólar, o café tem um movimento de alta hoje no mercado americano. Café para setembro a $1,35 por libra peso, sobe 0,29%. Café negociado para dezembro vai a $1,38 por libra peso, sobe também 0,32%. Há uma alta ainda para o café já negociado para março do ano que vem. Café para março do ano que vem a $1,42 por libra peso, também tem alta de 0,28% agora, ou seja, café sobe de novo no mercado americano. Aqui na B3, né, segmento BMF Bovespa, segmento de mercadorias, você acompanha os primeiros negócios nesta manhã. Café arábica negociado aqui no mercado futuro brasileiro para setembro, estável a $161 a saca, não há alteração em relação aos valores de ontem, pelo menos até agora, e o contrato para dezembro sobe, hein? Sobe 35 centavos de dólar por saca, vai a $167 a saca nos primeiros negócios desta manhã. Café negociado para setembro do ano que vem, aí de olho mais adiante, né? Café para setembro do ano que vem sobe mais, hein? Sobe 0,72%, sobe para $173,70 a saca. O volume de negócios ainda é pequeno, porque o contrato é mais distante, mas já há aqui negócios para o ano que vem que sinalizam, né, valores mais altos, pelo menos em dólar por saca, para o café lá na frente. De olho na informação, cafeicultor, porque isso sinaliza para você as possibilidades de negociação lá na frente. Importante, se os preços estão razoáveis, faça um travamento pelo menos de parte da sua produção e garanta esse valor. Afinal, uma oscilação constante de mercado, não sabemos se lá na frente os preços podem ceder rapidamente. De olho nos valores, faça suas contas, veja se compensa e faça um hedge, faça uma proteção no mercado futuro. Isso é aconselhado pelos principais analistas de mercado. Lógico, é preciso conhecer o seu custo para analisar se é viável ou não, se vale a pena fazer negociação, no caso do produtor, venda de café no mercado de bolsa. São 9h27, horário de Brasília, falamos do café, agora vamos falar de boi gordo, né? Porque boi gordo volta a apresentar preços mais baixos no mercado, o que não é surpresa. É um período de pressão sobre as cotações por vários motivos, entre eles a crise que atinge a pecuária bovina brasileira. O mercado físico do boi gordo ficou com preços mais baixos em várias regiões produtoras nesta terça-feira. Fernando Henrique Iglesias, analista de safras e mercado, diz que os frigoríficos ainda testam o mercado e não encontram dificuldades na composição de escalas de abate, ou seja, testam valores mais baixos e conseguem comprar gado no mercado. Lógico, o cenário tende a apresentar mudanças com o final da safra do boi gordo, quando haverá maior dependência da oferta de animais confinados, né? Mas ainda há uma grande pressão sobre o pecuarista. Em São Paulo, os preços ainda giram em torno de R$ 126 a arroba. Em Minas Gerais, já cedem para a faixa de R$ 118 a arroba, estava em 119. Em Goiás, recuou de 116 para R$ 115 a arroba. E no Mato Grosso do Sul, tem anotado aqui, ainda se mantém em R$ 117 a arroba. Isso no Mato Grosso do Sul. Levantamento de safras e mercado. Safras e mercado aponta também no Mato Grosso ainda a cotação estável a R$ 116 a arroba. Agora, o CPEA constatava na sua pesquisa diária no interior de São Paulo uma baixa para boi gordo ontem. É o que você confere comigo. Boi gordo negociado no interior de São Paulo recuava ontem para R$ 122,80 por arroba, perdia entre os dias 17 e 18 mais 1,13%, o que traz o indicador CPEA com queda de quase 3%. Neste mês, boi gordo perde de novo, mais um pouco, e os preços já se aproximam de R$ 122 a arroba no interior de São Paulo. Bezerro negociado no Mato Grosso do Sul, no entanto, ainda mantém alta neste mês, alta de mais de 2% no indicador. Ontem, segundo o CPEA, em média, os preços cediam 0,62%, recuavam para R$ 1.123,55 por cabeça, isso média apurada lá no Mato Grosso do Sul. Queda, portanto, de 0,62% entre os dias 17 e 18, mas ainda em alta de mais de 2% no indicador Bezerro do CPEA deste mês. E aqui na BMF, ontem uma surpresa, reação forte no mercado futuro. Aqui a alta chegou a se aproximar de 1,40% para boi gordo no mercado futuro. Aliás, o contrato de outubro subiu de novo para a faixa de R$ 130,50 a arroba. Os primeiros negócios nesta manhã, você acompanha comigo, nesta quarta-feira, o que nós temos no mercado é
Boi gordo negociado para julho, de novo em baixa agora, depois da alta de ontem, devolve parte dos ganhos, sobe para R$ 123,47 ontem e agora cai para R$ 123,18 arroba. O boi negociado para agosto estava a R$ 126,99, perde mais, recua agora 99 centavos por arroba, cai para R$ 126 arroba. Boi negociado para setembro a R$ 129,41 ontem, recua também agora, cai para R$ 128,99 arroba. E o boi negociado para outubro, este vencimento é importante para o confinador, preste atenção, a queda é superior a 0,70%, então depois da alta de ontem, quando passou de R$ 130 arroba, traz de novo. Os negócios trazem de novo as cotações para a faixa de R$ 129 arroba. O último negócio, R$ 129,65 arroba. Já temos 250 contratos negociados. É o contrato de outubro que tem maior liquidez no mercado futuro da BMF Bovespa. E essas são as principais informações até este momento. Antes de encerrar, Elaine e Antônio, de olho no dólar, porque dólar é negociado agora no Brasil, em média, a R$ 3,15 mais 90, perto da estabilidade. Dólar não avança, tem uma leve alta de 0,03%. Dólar se mantém em baixa, como nós vimos ontem e anteontem, né? A perspectiva é de continuidade de queda para o dólar, pelo menos é o que sinalizam os analistas de mercado de câmbio. De olho na informação. Encerro por aqui, desejo a todos um dia de bons negócios. Elaine, Antônio. Muito obrigada, Pu. Uma ótima quarta-feira para você e para toda a sua equipe. Por aqui, vamos chegando ao fim desta edição. Já estamos no meio da semana. Muito obrigada pela sua audiência. Lembrando, que se você perdeu algum conteúdo, daqui a pouquinho já está na íntegra no nosso canal do YouTube, do canal do Boi. Acesse e você vai ter acesso a todas as informações. E outras informações do agronegócio brasileiro e mundial você acompanha aqui pela rede SBA, pelo canal do Boi. Daqui a pouquinho, meio-dia, tem Agricultura BR com Fabiano Reis e com Juliana Comparim. Uma ótima quarta-feira. Tchau, tchau. Até mais. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no